Sheila Lancaster foi considerada culpada por incendiar o palácio e assassinar o príncipe herdeiro. O juiz sentenciou a garota à morte. Não querendo ouvir nenhuma desculpa, ela tentou explicar que não era culpada de nada, mas a decisão era final. Tendo ordenado que a prisioneira fosse levada sob custódia, o juiz determinou que a execução ocorresse ao amanhecer do dia seguinte. Sheila não entendia por que era tratada de forma tão cruel e quem era o verdadeiro assassino do príncipe herdeiro. Olhando em frente, não conseguia acreditar que até mesmo aqueles mais próximos a ela concordavam com a decisão do tribunal. Desejando ver sua filha uma última vez, Jared Lancaster declarou que, a partir daquele dia, a garota estava excluída da família. Sheila sabia que precisava provar sua inocência ou enfrentar uma morte dolorosa. Daisy sentia pena de sua irmã mais nova, mas sabia que ela era inteiramente responsável pelo que havia acontecido. O Duque de Lancaster dedicou pouco tempo à criação da filha, mas não podia mais mudar nada. Ele não poderia sequer imaginar que sua filha mais nova se tornaria uma verdadeira assassina, trazendo tristeza para toda a família. Essa garota costumava parecer inofensiva, mas agora seu verdadeiro rosto foi revelado a todos. Era Sheila quem se tornara a única pessoa cuja culpa foi confirmada por todas as evidências encontradas. Pouco tempo depois, a garota foi levada para a prisão, onde aguardaria a pena de morte. Brutalmente empurrando-a para dentro da cela, o guarda disse que ela ousou entrar na cama do príncipe e, em seguida, o matou brutalmente. Ele tinha certeza de que a justiça prevaleceria apenas após a execução. Caso contrário, seria impossível limpar suas sujas culpas. Sheila não teve nem um pequeno tempo, pois na verdade sabia o nome do verdadeiro criminoso. Nessas terríveis correntes, não podia usar magia, e sabia que precisava encontrar uma maneira de se libertar imediatamente. Olhando para trás, ela de repente viu o homem que decidira visitá-la mais uma vez antes de sua morte. Ele olhava em sua direção com surpresa. A garota não conseguia acreditar que seu convidado ousou fazer isso. Com um movimento ágil, Daisy removeu a bandagem que a impedia de falar em sua defesa. Além disso, sua irmã levou a chave, permitindo que Sheila libertasse as mãos. Segurando-a pelas mãos, a garota prometeu encontrar os verdadeiros culpados pelo incêndio e libertar Sheila da prisão. Ela pediu perdão, mas apenas a prisão poderia desorientar o criminoso. Em resposta, Sheila disse que não estava ofendida com elas e entendia perfeitamente que não havia outra saída. Daisy nunca duvidou da inocência da irmã por um segundo, lembrando que seu pai também não acreditou nas palavras da testemunha. Com lágrimas nos olhos, a garota admitiu que estava muito assustada quando seu pai lhe disse aquelas últimas palavras. Daisy tocou seu rosto cuidadosamente, tentando acalmar sua irmã um pouco após o pesadelo que havia vivido. Ela prometeu nunca deixá-la sozinha, mesmo que o mundo inteiro se voltasse contra Sheila. Havia muito pouco tempo sobrando, e Daisy tinha certeza de que o criminoso seria encontrado muito em breve. Ela sugeriu que saíssem dali o mais rápido possível, sem se preocupar com os gendarmes locais começando a procurá-la. Tendo libertado a garota, Daisy a observou em silêncio ir embora, torcendo para que ninguém notasse sua fuga. Sentindo algo estranho, a garota de repente olhou para trás, como se quisesse dizer mais algumas palavras de despedida. Daisy respondeu com o mesmo sorriso acolhedor, acenando de volta e dizendo que se encontrariam em breve. Não querendo perder tempo, a garota decidiu não se expor ao perigo até que os guardas chegassem. Ela confiava completamente em sua irmã, que a protegera de todas as dificuldades desde a infância. De repente, Sheila sentiu uma lâmina afiada, como se alguém estivesse esperando por ela à entrada do calabouço. Olhando para o corpo ensanguentado da Bai Jianzhao, prisioneira, o príncipe Arthur afirmou que ela tentara escapar usando magia negra. Olhando em seus olhos, ele insistiu que Daisy quase se tornara a próxima vítima de sua própria irmã. Em resposta, a garota disse que outra pessoa a atacara no calabouço e que Sheila simplesmente não poderia ter feito tal coisa. O príncipe lembrou-a de que a magia negra no peito de Lancaster significava que sua irmã mais nova estava mergulhada em feitiçaria proibida. Em nome da família real, ele pretendia impedi-la de continuar com seus atos malignos. Depois de dizer essas palavras, o jovem destroçou sua vida com um golpe de espada, aplicando a pena de morte antes do tempo. Por um momento, ele observou em silêncio o corpo ensanguentado, esperando que a mágica nunca a ajudasse novamente. Arthur estava feliz que, com a ajuda da magia da luz, conseguiu neutralizar rapidamente a fonte do mal no Império. Ele tinha certeza de que fizera a coisa certa. Caso contrário, as consequências seriam catastróficas. Aproximando-se da menina, o príncipe entregou a ela a fonte da magia, pois apenas um mago consciente poderia
poderia usar tal poder. No início, Daisy se recusou a aceitar, mas decidiu que em suas mãos a fonte estaria protegida. Nesse momento, ouviram alguns sons. Embora Arthur estivesse confiante de que estava completamente livre da bruxa das trevas, com dificuldade, Sheila se ergueu do chão. Ela disse que não tinha envolvimento na queima do palácio e no assassinato do príncipe herdeiro. Olhando nos olhos de sua irmã, a menina implorou que ela acreditasse nela, pois só Daisy a conhecia melhor do que ninguém. Chegando um pouco mais perto, pediu que não se preocupasse com nada, pois acreditava em cada palavra de sua amada irmã. Ela não tinha dúvida de que a pobre irmã simplesmente não seria capaz de tais ações e que alguém havia planejado isso com antecedência. Sheila nunca foi do tipo que incendiaria o príncipe herdeiro e toda a sua família, que dormia tranquilamente em seus aposentos. Tudo isso era por causa daquela mesma força que Sheila possuía, mas nunca conseguiu aprender a controlar. Ao ativar a energia mágica, Daisy pediu que esse poder lhe fosse dado, abrindo mão de seu talento natural. Sem desviar o olhar dela, a garota não conseguia entender por que sua irmã mais velha começou a agir de maneira tão estranha. Ela implorou em voz alta para que Sheila respondesse por que Daisy estava agindo assim e por que havia parado de confiar nela. Em alguns momentos, suas palavras pareciam bastante convincentes para o príncipe, mas o jovem não perdeu a vigilância. Com lágrimas nos olhos, Sheila continuou a provar sua inocência e pediu a Daisy que voltasse à razão. Incapaz de suportar aquelas desculpas patéticas, Arthur disse que a garota só havia poupado Sheila por pena. No momento seguinte, ele agarrou a menina bruscamente pelos cabelos para finalmente cumprir a pena de morte. Arrastando-a até a forca, ele não queria mais esperar pela manhã, decidido a fazê-lo imediatamente. Olhando para a multidão jubilante, sede de sangue, a garota não queria morrer de uma maneira tão monstruosa. Afinal, depois de ferir seu corpo, o príncipe pretendia queimá-la viva, consignando à feiticeira as chamas sagradas. A multidão queria ver isso com seus próprios olhos, exigindo que não mostrassem misericórdia para com a vilã que matou o príncipe herdeiro. Minutos depois, Sheila sentiu as chamas escaldantes enquanto estava amarrada a uma enorme cruz. Descartando o corpo da bruxa dessa maneira, pretendiam destruir completamente a magia negra que havia dentro dela. Ao olhar para este mundo pela última vez, a garota queria gritar de dor insuportável e implorar para que parassem, mas não queria morrer, e apenas perguntava por que o destino havia sido tão cruel com ela. Após alguns minutos, seu corpo inteiro foi consumido pelas chamas, e Sheila esperava ser renascida em um novo corpo. Antes de morrer, prometeu a si mesma que se vingaria dessas pessoas na primeira oportunidade. E num instante, ela ouviu as palavras de alguém. Uma voz feminina aconselhou-a a não confiar nas pessoas. A mulher insistiu que Sheila era ingênua demais para acreditar em quem não poderia ter nada de bom. Olhando para ela, pediu que a criança seguisse esse conselho e terminasse o que havia começado até o fim. Depois de dizer essas palavras, a mulher a apertou contra seu peito como se fosse a pessoa mais próxima do mundo. Durante todo esse tempo, Sheila teve uma estranha sensação, como se já houvesse vivido algo semelhante. O artefato dado a ela por aquela mulher era bem conhecido e continha a magia mais poderosa. Sozinha, não conseguia entender onde estava agora e o que havia acontecido após aquela execução monstruosa na fogueira. E então, de repente, ela se encontrou amarrada e deixou em uma das salas do palácio do príncipe herdeiro. A menina lembrava-se perfeitamente de que o palácio havia sido queimado até os alicerces. Ela simplesmente não poderia ter se encontrado em tal lugar. O príncipe herdeiro já estava morto há muito tempo, desde que Sheila foi acusada de sua morte. Ao examinar rapidamente seu corpo, ela viu uma corrente de ferro atrás das costas, com a qual suas mãos estavam algemadas. Só agora ela percebeu que havia retornado ao passado, 3 anos atrás, quando nada de mal havia acontecido ainda. Naquela época, a segunda filha do Duque de Lancaster foi vista na cama do príncipe herdeiro, que era o noivo de Sheila. Rumores sobre isso circularam por um tempo, mas a menina não se lembrava de nenhum detalhe sobre o incidente. Sheila não se preocupou, mesmo depois que seu futuro marido rompeu o contrato de noivado. Neste momento, ela estava interessada em algo completamente diferente. Como ela havia conseguido voltar a um dia que tinha raízes em seu passado? Talvez Deus não pudesse mais suportar assistir a isso, e simplesmente devolveu a menina, permitindo que ela refizesse seus passos. Ouvindo o som de passos se aproximando, ela notou sua irmã mais velha enquanto ela lentamente cruzava o limiar, aproximando-se. A menina observou Sheila em silêncio por um tempo, como se quisesse fazer algo estranho. Judicando pela sua expressão, ela não se parecia em nada com a irmã carinhosa que sempre tentava aparentar ser. Daisy não queria que a filha, ilegítima, frequentasse a mesma academia que ela. A menina declarou em voz alta que a família Lancaster não precisava de 2 magos, e que alguém definitivamente teria que se mudar. Sheila pediu que ela não aparecesse mais na academia a partir daquele dia e que esquecesse o aprendizado de magia. Com essas palavras, a menina rapidamente deixou o recinto, deixando sua irmã mais nova completamente
completamente sozinha. Sheila não via Daisy assim há muito tempo, pois ela não escondia sua hostilidade e raiva. Abrindo os olhos, percebeu que Daisy estava planejando algo há muito tempo, e neste caso, não poderia ficar parada com um sorriso no rosto. A menina pretendia acertar contas antigas, já que o destino lhe concedera uma segunda chance. Afinal, ela estava morta, e poderia se tornar um verdadeiro demônio, transformando suas vidas em um inferno vivente. Desta vez, nada aconteceria como Daisy queria. A menina pretendia recuperar o que era seu. Agora, ela estava no reino dos mortos, e sabia de antemão a que levaria a excessiva confiança nas pessoas. Ela retornou ao dia em que foi acusada de seduzir o príncipe herdeiro, 3 anos atrás. Naquela época, Sheila estava completamente alheia ao fato de que havia se tornado um brinquedo nas mãos de sua própria irmã. Ela conhecia o básico da alquimia, quando uma substância é transformada em outra, adquirindo novas propriedades. Se você lançar um feitiço de transformação, terá a chance de criar um item completamente único, mas há muito poucos criadores assim. E 3 anos atrás, o príncipe herdeiro os manteve sob seu domínio. Agora, o Duque de Lancaster pretendia restaurar a antiga glória de sua família, criando uma arma mágica. Dirigindo-se às suas filhas, ele disse que todos os mestres da magia obedeciam somente ao príncipe herdeiro. Ele entendia que Sheila era a única criadora na família, e tinha grandes esperanças para sua filha. Interrompendo seu pai, Daisy lhe lembrou que isso seria um fardo excessivo para sua irmã mais nova. Com um sorriso no rosto, Sheila retrucou, assegurando a todos que conseguiria lidar com a tarefa perfeitamente. Ela queria trabalhar duro, aprimorando suas habilidades mágicas e trazendo benefícios para sua família. Na verdade, a menina entendeu que, no passado, havia sido muito estúpida para considerá-los uma verdadeira família. Em sua ingenuidade, ela os via como parentes próximos, sem sequer suspeitar de planos egoístas. Daquele dia em diante, ela pretendia valorizar a segunda oportunidade que Deus mesmo lhe havia dado. A menina realmente queria mudar seu futuro e evitar a repetição daquela monstruosa traição. Alguns minutos depois, ela saiu do quarto, irrompendo no salão principal, onde estava o príncipe herdeiro. Sheila começou a chamar por ajuda em voz alta, insistindo que alguém estava tentando matá-la. Ao notar a convidada indesejada, o servo do príncipe herdeiro demandou que ela parasse e se comportasse adequadamente. Olhando para ela, o príncipe herdeiro não conseguia entender o que havia causado tal aparição inesperada naquele momento. Sheila declarou com confiança que o príncipe era quem queria sua morte. Tendo dito essas palavras, ela se afastou, deixando o príncipe e seu servo em completa perplexidade. O servo sugeriu punir essa pessoa, mas Léo lembrou que ela era a segunda filha do Duque de Lancaster. Ele ordenou que fossem atrás dela, garantindo que rumores não se espalhassem pelo palácio. Seguindo as ordens do mestre, Roger imediatamente a perseguiu, esperando alcançá-la o mais rápido possível. Vendo-a à frente, o jovem começou a gritar alto, pedindo para Sheila parar. Incapaz de manter o equilíbrio, a garota percebeu que não conseguiria evitar uma queda brusca. Caindo no chão, ela continuou a chamar por ajuda, acusando o príncipe herdeiro de um ataque iminente. Percebendo que muitas pessoas haviam se reunido ao redor, o servo do príncipe começou a pedir que ela se levantasse. Os moradores estavam horrorizados, pois algo terrível havia acontecido com a jovem senhora, em que o príncipe estava envolvido. Sempre que ouvia o nome do cavalheiro, Roger pedia a todos que se acalmassem e não acreditassem nas palavras daquela garota. De repente, a carruagem do duque apareceu à distância, apressando-se em direção ao palácio. Sheila virou-se bruscamente para o lado e percebeu que sua irmã a aguardava do lado de fora, preparando seu plano. Todos conheciam bem Lady Lancaster, embora sua aparência fosse bastante incomum. Alguns dos cortesãos a viram nas proximidades pela primeira vez em suas vidas. Quando a garota começou a sair lentamente da carruagem, ao ver sua irmã mais nova à distância, Daisy perguntou surpresa o que ela estava fazendo ali e por que não havia avisado sobre sua visita. No início, Sheila não sabia o que responder, não queria admitir suas verdadeiras intenções. Ao ver sua irmã em tal estado, Daisy provavelmente pensou que seu plano havia sido um completo sucesso. Queria que o maior número possível de pessoas da corte visse a histeria da menina indignada. Aproximando-se de Sheila, a garota perguntou com preocupação o que havia acontecido e se ela precisava de ajuda. Em resposta, Sheila começou a repetir que alguém estava tentando atacá-la, planejando um assassinato bem ali no palácio. Percebendo o príncipe herdeiro à distância, ela, de repente, acrescentou que aquele homem era o atacante. Essas palavras deixaram todos perplexos, pois Léo nunca havia sido pego fazendo algo assim. Tentando acalmá-la um pouco, Daisy lembrou que sua irmã mais velha já estava ali e não deixaria ninguém lhe fazer mal. Após se desculpar com o príncipe herdeiro, a garota disse que sua irmã estava
apenas indisposta. Lembrou que sempre admirou Sua Alteza e que as palavras ditas eram apenas consequência da doença. O jovem respondeu que nunca havia ouvido confissão mais tola de uma dama. Recusou-se a permitir que Sheila estudasse, dizendo que ela não poderia se matricular na academia de magia e que o noivado não ocorreria. Em resposta, a garota disse que não havia feito nada de errado e que a punição do príncipe era injusta. Sabia um jeito de provar que o príncipe herdeiro realmente queria lhe fazer mal. Após essas palavras, gritos de raiva começaram a ser ouvidos da multidão, acusando a garota de mentiras flagrantes e hipocrisia. Com um sorriso no rosto, Daisy pediu que ela parasse antes de criar problemas desnecessários para si mesma. Ignorando o conselho, Sheila decidiu exibir um instrumento mágico que havia criado pessoalmente. A ideia era que a magia registrasse todas as circunstâncias ocorridas durante a tentativa de assassinato. Direcionando a magia o mais alto que conseguisse, pretendia fazer um pequeno espetáculo para todos os cortesãos presentes. Agora, cada um deles poderia ver com seus próprios olhos o que lhe acontecera naquela manhã. Provavelmente não tinham ideia do que se escondia atrás da máscara de irmã atenciosa que Daisy usava. A garota exigiu que Sheila desistisse dos estudos. E agora todos podiam ouvir as palavras que ela falava naquele momento. Pediu que Sheila nunca mais aparecesse na academia, se não quisesse se meter em mais problemas. Tendo mostrado isso, Sheila parecia perceber pela primeira vez o plano de sua irmã. Ela perguntou por que ela havia feito aquilo. Recusava-se a acreditar que sua amada Daisy era capaz de tal ato. Embora não soubesse o que dizer em resposta, como a filha mais velha da família Lancaster, não tinha o direito de trazer essa vergonha indelével para sua família. Assim como Sheila, os cortesãos também não entenderam nada. Ficaram surpresos com a hipocrisia daquela respeitada moça. Por um tempo, o príncipe herdeiro observou silenciosamente, gradualmente compreendendo o plano de Daisy. Sheila apenas mostrava a todos a verdade e não violou as leis do Império ao criar essa mágica em seus aposentos. Olhou sua irmã nos olhos e esperou por uma resposta, querendo ouvir a explicação de sua irmã mais velha. Após o que aconteceu, as pessoas deixariam de confiar nela, considerando aquele ato uma traição de um ente querido. Nesse momento, outra carruagem apareceu nas proximidades, pertencente ao próprio Duque de Lancaster. Ao descer, o homem explicou que havia chegado após receber relatórios sobre a rudeza de sua filha. Agora, Leo não tinha dúvidas das palavras de Sheila. Como essa raposa velha havia ido tão rapidamente ao palácio, é improvável que o Duque estivesse apenas passando e acidentalmente chegado ao local onde sua filha mais nova estava. O homem declarou em alta voz que suas filhas haviam cometido um grande erro, mas que a família Lancaster não perderia sua dignidade diante do príncipe herdeiro. Ele jurou que as levaria para casa e, pessoalmente, lhes ensinaria boas maneiras. O Duque lembrou que inicialmente pretendia inspecionar os canteiros de obras. A construção do orfanato estava quase concluída, e o homem estava pronto para ajudar todas as crianças sem teto. Dirigindo-se aos cortesãos, o Duque ofereceu-se para acolher qualquer criança do orfanato em sua família. Essas palavras mudaram imediatamente a opinião das pessoas, e os cortesãos consideraram aquele ato muito nobre. No entanto, Sheila compreendeu que, dessa forma, seu pai estava apenas tentando conquistar uma boa reputação. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, a família Lancaster seria destruída, e as famílias mais poderosas começariam a brigar por seus recursos. O Duque não tinha fundadores notáveis, então ele logo faliria. Assim, Sheila decidiu deixar a casa um pouco antes da destruição de sua antiga família. A garota já queria seguir seu próprio caminho há muito tempo, e agora tinha a chance de fazê-lo. Ao chegar em casa, Daisy ouviu o relatório de sua criada, que lhe assegurou sobre a eficácia daquele remédio. Em resposta, a garota disse que usara remédio demais e que a criada não tinha culpa. Curvando-se diante de sua senhora, a criada estava confiante de que, no futuro, aquela tola Sheila não seria uma ameaça. Daisy pediu que não a comparasse, não considerando sua irmã mais nova uma rival real. Com um sorriso no rosto, lembrou que Sheila nunca poderia voltar a frequentar a academia de magia. Ela ficou furiosa ao perceber que até a criada a considerava uma mago talentosa. Incapaz de conter sua raiva, Daisy despediu-se dela da mesma forma que fez com todos que lhe desagradavam. Enquanto isso, Sheila estava em seu quarto, pois seu pai havia trancado elas até o dia da entrada na academia. Ela precisava resolver a questão da educação, o que exigiria não apenas tempo, mas também muito dinheiro. Era estranho que as irmãs vivessem tão longe uma da outra, escolhendo quartos em partes diferentes do palácio. Até aquele dia, Sheila nunca havia considerado que seu quarto era um lugar tão esquálido. Estava cheio de tralhas inúteis, que nem uma casa de penhores aceitaria por um pequeno
preço. De repente, ela notou um colar caro, feito de ouro puro, que não possuía em sua vida anterior. Decidida a ficar com ele, pretendia vender o colar para obter os fundos necessários para sua educação. Por alguma razão, parecia muito familiar, embora a garota nunca o tivesse usado de verdade. Ao sair, queria encontrar alguém que a ajudasse a entrar na academia, superando a proibição. Um pouco mais tarde, o criado encontrou Sheila novamente, surpreso por ela ter ousado visitar o palácio. Tirando o capuz, ela pediu que informasse a Sua Alteza sobre sua visita. Feito para o bem de uma conversa importante, o jovem respondeu que o príncipe estava esperando por sua visita. Como se entendesse que o encontro era inevitável, ele advertiu que se Sheila planejasse prejudicar o mestre novamente, o acompanharia pessoalmente até a porta. Após obter sua palavra de que não faria isso, o servo anunciou silenciosamente a chegada da convidada, a Sua Alteza. Ao vê-la à porta de seu escritório, o príncipe Léo não ficou nem um pouco surpreso. Era exatamente isso que damas com tal caráter costumavam fazer. Ele disse que esperava que esse encontro ocorresse um pouco mais tarde, mas Sheila decidiu aparecer logo após o incidente sem perder tempo. A jovem sugeriu ir direto ao ponto enquanto o príncipe estava de bom humor. Ela se desculpou pelo que aconteceu na rua, explicando-o como um simples mal-entendido. Ouvindo suas palavras, o jovem de forma silenciosa encarou Sheila nos olhos. Por um tempo, ele não acreditou que ela veio até ele apenas para se desculpar, e não queria adicionar algo mais importante. Em resposta, a garota admitiu que realmente queria oferecer a Léo uma parceria lucrativa. O jovem ficou um pouco surpreso e pediu que ela falasse mais sobre essa proposta estranha. Sheila afirmou que queria se inscrever na academia, se o príncipe permitisse que ela assistisse às aulas de magia. Léo disse que estava precisando de 2 pessoas no momento, e que essa oferta era muito útil. Ele a aconselhou a se juntar a uma nova equipe de magos e ir ao torneio como um teste. O torneio anual de magia da academia era seu evento mais famoso, com os vencedores recebendo títulos e terras. Isso a ajudaria a entrar na academia, já que o príncipe concordaria em escrever pessoalmente uma carta de recomendação. 3 dias foram dados para criar um artefato mágico, e isso precisava ser feito antes do torneio. Apesar do prazo curto, a garota concordou em assumir a tarefa, prometendo completá-la a tempo. Ao voltar para casa, teve que escalar o muro para que seus entes queridos não percebessem sua ausência. No entanto, os guardas que passavam conseguiram notar algo estranho e chamaram a estranha em voz alta. Percebendo que estavam indo direto para ela, Sheila decidiu correr para dentro de casa o mais rápido possível. De repente, sentiu seu corpo começar a se dissolver no ar, mesmo sem o uso de magia especial. Um segundo depois, no lugar onde havia encontrado os guardas, não havia mais ninguém. Olhando para o assento vazio, os jovens não puderam entender para onde a estranha havia ido. Sheila viu à sua frente um homem estranho que conhecia pela primeira vez. A situação era bastante esquisita, pois o estranho a segurava pelo pescoço, como se ela tivesse feito algo errado. A garota exigiu ser libertada. Percebendo que naquele momento poderia estar dentro de seu artefato mágico, o estranho ouviu suas palavras em silêncio por um tempo. Em seguida, pediu que ela falasse um pouco mais baixo. Após observá-la cuidadosamente, ele disse que, a partir daquele momento, Sheila se tornaria sua escrava pessoal. Ele não gostava que escravos se comportassem daquela forma e desobedecessem às ordens de seu mestre. A garota não concordou em se tornar propriedade de ninguém. Querendo entender o que ele pretendia fazer com ela, perguntou o que ele queria e por que ainda a mantinha cativa. Sem realmente explicar o motivo, ele revelou ser o espírito daquela joia e um organismo completo, mas não podia sair dali sozinho. Sheila disse que não poderia ajudá-lo, mas essa atitude tornava a futura cooperação mais difícil. De repente, o estranho afirmou que ela cometera um grande erro ao considerá-lo um espírito ordinário do artefato. Olhando para a garota, pediu que não o comparasse a uma criatura desprezível e comum. Então, o estranho inclinou-se diretamente para ela, aconselhando-a a lembrar bem do nome de seu verdadeiro mestre, identificando-se como Azeus. Ele olhou severamente nos olhos dela, esperando que algo assim nunca mais acontecesse. Somente então a garota percebeu que estava ao lado de uma deidade antiga chamada Azeus. Lendas dizem que um dia todos os deuses desapareceram, mas aquele estranho era claramente muito poderoso. Ela tentou se lembrar de onde poderia tê-lo visto antes e por que o rosto da deidade parecia tão familiar. Era como se ele tivesse chegado do distante passado e aparecido diante dela naquele momento. Sheila ouviu a voz de alguém, como se alguém a estivesse chamando para
para voltar à realidade rapidamente. Continuando perto dela, Zeus não queria deixá-la ir tão cedo e a segurou em seus braços. Ele pretendia firmar um contrato entre um servo e um mestre. Embora a garota entendesse que era impossível fazer um contrato com ele, infelizmente, o processo era irreversível. Ela sentiu uma dor intensa após ser mordida no pescoço. Não teve tempo de se vingar de sua vida passada e não queria acabar com essa nova vida de forma tão inepta. Olhando para a divindade, a garota percebeu de repente que algo havia mudado dramaticamente em seu comportamento. Sheila parecia sentir uma nova força dentro de si, que só se manifestou após esse estranho encontro. Usando magia, a garota empurrou o estranho para o lado, pretendendo recusar o contrato. Um pouco mais e o acordo teria sido concluído, mas isso não fazia parte de seus planos. Demandando que essas tentativas parassem, a garota advertiu que o próximo passo seria muito mais severo. Com seu novo poder, ela conseguiu romper o contrato unidirecional que havia sido firmado com Aquiles. Não importava para ela se era um deus ou outra pessoa diante dela, mas sua vontade não poderia ser quebrada por nenhuma criatura. Em resposta, Ácias lembrou-a de que ela era apenas uma pessoa comum, apesar de suas habilidades. Ele admitiu que a garota havia realmente superado todas as suas expectativas, o que era digno de grande respeito. Seu artefato mágico era bastante raro, mas mesmo com sua ajuda, era impossível conter o deus por muito tempo. Quando seus poderes estavam completamente esgotados, Ácios ainda pretendia firmar um contrato, mesmo contra a vontade dela. Olhando para a criatura com um sorriso, ela respondeu que não havia necessidade de ser tão presunçoso. Ele realmente se parecia com uma divindade antiga, mas não tinha ideia de quem estava lidando naquele momento. A garota o aconselhou a não fazer nada estúpido, pois ele nem sabia em que situação havia se metido. Sheila admitiu que sua magia humana era de fato muito fraca em comparação com sua magia divina, mas esse poder era suficiente para matar uma alma tão enfraquecida quanto a de Zeus. Ele finalmente percebeu que aquele homem poderia realmente causar dano, embora para um deus isso fosse humilhante. Sheila não se considerava uma escrava, afirmando que, entre os dois, ela era a verdadeira mestra. De qualquer forma, mesmo que ele tivesse sido um verdadeiro deus, agora era apenas uma alma. Um contrato teria sido de grande benefício para Sheila, mas um contrato de mestre e servo era inaceitável. Querendo salvar a vida dessa divindade, a garota ofereceu-se para ser sua serva. Reconhecendo Sheila como sua mestra, ele poderia não apenas sobreviver, mas também sair dos limites do artefato mágico no futuro. Havia outra opção, segundo a qual ela propôs concluir um acordo em termos iguais. Assim, estariam ligados para sempre e morreriam juntos, caso isso acontecesse. Aproximando-se um pouco mais dele, ela explicou que, após aumentar sua força, Zeus poderia permanecer no mesmo lugar. Mas antes de assinar o contrato, Sheila pediu um favor, digno de uma verdadeira mestra. Sorrindo, sabendo que a garota queria receber um pequeno presente, Aquiles não estava disposto a discutir. A antiga magia perdida pertencia apenas a ele, e agora ele pretendia revelá-la a Sheila. Olhando em sua direção com surpresa, ela perguntou qual era a arte proibida que havia desaparecido há muitos séculos. Aconteceu que isso poderia aumentar seu poder mágico e fazer de Sheila uma verdadeira deusa. Ácias ofereceu torná-la uma deusa se ela concordasse em ressuscitá-lo após o julgamento. Primeiro, ela tinha que controlar a magia que recebera. Caso contrário, isso prejudicaria seu portador. Observando a ativação do poder mágico, a garota aprendeu pela primeira vez como era um complexo sistema mágico. Com seu poder atual, Sheila poderia apenas parar o tempo por um breve período, mas agora esse tempo aumentaria. Percebendo que queria voltar ao seu passado, a divindade decidiu não se envolver em tais tolices. A garota ficou um pouco surpresa com esse comportamento. O contrato era muito benéfico para ele. Ela a aconselhou a cumprir seus pedidos, mesmo que parecessem estúpidos e sem sentido. Após algum pensamento, a divindade concordou em se tornar uma, se ela realmente desejasse. Ao ouvir essas palavras, Sheila começou a pronunciar as palavras que deveriam ser ditas em tais casos. Ela falou os nomes em voz alta. Com o acordo da criatura ao contrato, estendendo a mão para ele, a garota lembrou que o contrato seria concluído apenas em termos iguais e favoráveis. Como prova, eles tomaram o sangue um do outro, selando a nova relação com um selo mágico. Uma vez no selo, as gotas de sangue os ligaram para sempre, proibindo a ruptura daquela nova união. Se Sheila morresse, o espírito morreria com ela, pois esses eram os termos do contrato igual. Um instante depois, o contrato foi concluído. Sheila percebeu que havia sido transportada para outro lugar. Olhando ao redor, a garota se encontrou nos jardins do palácio onde estivera recentemente. Ao perceber que havia escapado do artefato, Sheila ficou encantada com sua nova aliança com a antiga divindade. A criatura
criatura poderia se comunicar com ela através de pensamentos, e o anel mágico servia como condutor. O colar se transformou nesse anel, e a criatura disse que estava sempre pronta a ajudar. Objetos inanimados e seres animados poderiam ser armazenados dentro do anel. O espírito não poderia deixar o artefato porque o nível mágico de Sheila ainda era muito baixo. Só superando o estágio atual e adquirindo as habilidades necessárias, ela poderia libertá-lo. A garota pretendia aumentar seu poder mágico e cumprir a ordem do príncipe herdeiro. Há 16 anos, minha mãe pediu perdão, dizendo que não poderia estar mais perto dela. Olhando para sua amada filha, a mulher entendeu que em breve partiria, e a garota teria que viver sem a mãe. A bebê ainda não entendia nada, e apenas sorria em resposta, sentindo o amor e o carinho da mãe. Ela desejava que a garota tivesse uma vida longa e feliz, sem repetir os erros dos pais. Finalmente, deixou para trás um objeto sagrado da família, que Sheila deveria proteger. Ao sair do quarto, sua mãe esperava que seu pai nunca descobrisse onde a filha estava. Assim, Sheila cresceu sozinha na densa floresta e não lembrava do rosto da mãe, até que um dia, o pai, o Duque de Lancaster, apareceu, levando a infeliz criança para a propriedade da família. Ela ficou feliz ao perceber que não vinha do nada, e era uma pessoa completamente normal. O Duque imediatamente apresentou a criança à sua própria filha, pedindo a Daisy que a tratasse com bondade. Olhando para a garota assustada, o homem disse que, a partir de agora, ela seria considerada sua própria filha. Dirigindo-se a Daisy, pediu que sempre protegesse a garota, porque a partir daquele dia, elas se tornaram irmãs. Após ouvir seu novo pai, Sheila cumprimentou alegremente sua irmã, convidando-as a se tornarem as melhores irmãs do mundo. E, no entanto, Daisy não se virou em resposta, preferindo olhar silenciosamente para sua revista de moda. Em algum momento, percebeu que os empregados também não estavam felizes com a nova hóspede, acreditando que ela não pertencia àquele lugar. No seu segundo ano na propriedade do Duque, a garota conseguiu despertar uma poderosa magia dentro de si. Daisy ficou surpresa, pois sua meia-irmã era, na verdade, habilidosa em usar suas habilidades de alquimia. Seu sorriso radiante e caloroso era como o que se dá a um animalzinho engraçado. Desde o início, Daisy quis tirar o poder dela, usando a maneira mais monstruosa para isso. Ao lembrar do passado, a garota prometeu a si mesma que se vingaria de todos que escondiam um plano egoísta por trás de sorrisos falsos. Todas essas pessoas que um dia deram calor e amor se revelaram ordinários canalhas à primeira vista. A vida na propriedade seguia como sempre, e até os cafés da manhã comunitários eram os mesmos de antes. Ao ouvir sua risada, ninguém conseguia entender por que ela ria alto bem à mesa comum. Após se desculpar com seu pai e sua irmã, a garota disse que simplesmente havia entendido tudo errado. Na mansão do príncipe herdeiro, Daisy não tinha a intenção de causar nenhum mal. Sheila, percebendo isso agora, respondeu com um sorriso que não guardava rancor e que poderia continuar seu café da manhã tranquilamente. Virando-se para o Duque de Lancaster, pediu permissão para sair caso ele não se opusesse. O Sr. Jared não se opôs, mas pediu que ela se desculpasse com a irmã após o início da cerimônia. Daisy acreditava que a punição não deveria ser retirada naquele momento. Caso contrário, sua irmã não aprenderia boas maneiras. Em resposta, o homem afirmou que o incidente ocorreu na propriedade do príncipe herdeiro, onde nobres estavam presentes. Sheila estava pronta para pedir desculpas a todos, pois assim sua punição seria completamente retirada. Sorrindo, Daisy o lembrou de que aguardava ansiosamente um presente de sua irmã culpada. Não querendo revelar suas intenções, Sheila prometeu garantir que não restasse uma gota de ressentimento em sua alma. Ela também estava ansiosa pela cerimônia de maioridade da irmã, preparando-se para surpreendê-la logo em seguida. Só as duas permaneceram no escritório do Duque quando Jared convidou sua filha para conversar. Ela admitiu que o comportamento da irmã parecia um pouco estranho, como se algo tivesse mudado na antiga Sheila. A garota estava convencida de que a irmã se comportava de forma diferente antes e não ouviria seus parentes. Após ouvir sua opinião, o Duque lembrou-a de que ninguém jamais se atreveu a desobedecer a ordem dada pelo chefe da família. Ele disse que, após a cerimônia de maioridade, aquela garota se tornaria a alquimista pessoal de Daisy. A arma mágica criada seria apresentada como sendo de Daisy, como se ela fosse uma maga talentosa. Daisy sempre sonhou com a fama e prometeu, sorrindo, que poderia usá-la para o bem da família. Enquanto isso, Sheila pensava de maneira bem diferente. Não querendo revelar o principal segredo de sua magia, enquanto caminhava pela rua, refletia sobre como sua meia-irmã se destacava das outras nobres. Agora, Sheila era apenas uma maga júnior e sonhava em ganhar a experiência que lhe faltava o mais rápido possível. O deus, ouvindo
seus pensamentos, ofereceu sua ajuda, a qual não estava especificada nos termos do contrato. Em resposta, a garota pediu que ele não invadisse seus pensamentos, dizendo que estava acostumada a resolver tais problemas sozinha. Após essas palavras, o deus preferiu tirar uma soneca, já que a garota rejeitou a ajuda. Ao perceber que ele realmente adormeceu, começou a sentir falta da voz daquele espírito engraçado. Logo, chegou ao cruzamento do Paladino, onde havia muitas pessoas ao redor. Ao atravessar a praça movimentada, tentou encontrar itens mágicos nas lojas dos comerciantes locais. Em sua vida passada, Sheila visitava aquele lugar para ganhar algum dinheiro, embora ainda fosse muito pobre. Virando-se, viu o único lugar onde poderia comprar algo para si mesma. Era uma pequena loja de reciclagem de sucatas que quase não tinham valor. Ao se voltar para o comerciante, viu imediatamente todos os produtos que o homem poderia oferecer. Naquele momento, outros clientes estavam passando e acidentalmente notaram algo incomum à distância. Após olhar um pouco mais de perto, Amy percebeu que estava vendo ali a mesma garota da família Lancaster. Sheila se comportava com naturalidade, apesar de todos já saberem o que havia ocorrido na mansão do príncipe herdeiro. Diante da expectativa de que sua irmã começaria um escândalo, o jovem pediu que ela não fizesse nada estúpido na frente dos transeuntes. No entanto, Amy não se acalmou, querendo dar uma pequena lição e fazê-lo da forma mais convincente possível. O comerciante perguntou o que exatamente a garota estava interessada e qual item gostaria de adquirir. Ela parecia uma compradora inexperiente, incapaz de tomar decisões independentes. Aproximando-se um pouco mais, Amy lembrou alto que, há pouco, Sheila havia tentado seduzir o príncipe herdeiro. Fez isso de propósito, sabendo que todos os insultos seriam ouvidos pela multidão e se espalhariam pela cidade. Sheila lançou um olhar em sua direção, surpresa com aquele encontro, e perguntou quanto Amy valia. Percebendo que ela tentava insultá-la dessa forma, a garota prometeu contar a Daisy sobre o ocorrido. Sheila não gostava quando tantos palavrões saíam das bocas imundas de diferentes garotas. Considerando inapropriado diante dos cortesãos, ela declarou de repente que havia confundido essa garota com lixo comum e inútil. Enquanto isso, Sheila continuava falando sobre como até mesmo uma compra dessas poderia humilhar o nome de seu pai. Ao olhar para ela, o jovem começou a perceber que mudanças significativas haviam acontecido com aquela garota. Incapaz de suportar os insultos, Amy atacou-a com um golpe exigindo que cala-se imediatamente. Sheila bloqueou seu golpe de maneira tão habilidosa, como se soubesse com antecedência que isso aconteceria. No segundo seguinte, ela rapidamente se afastou, percebendo que sua oponente não teria tempo para desviar. Mantendo-se bastante calma, Sheila respondeu com um tapa sonoro. Diante dos cortesãos, os servos não podiam acreditar que aquilo estava acontecendo bem diante de seus olhos. E Sheila realmente havia mudado. Virando-se para Amy, ela disse que o tapa era apenas uma lição de como acertar as pessoas de maneira adequada. Incapaz de conter as lágrimas, Amy declarou que Sheila havia enlouquecido por permitir tais travessuras. André não tinha a intenção de intervir na discussão, o que apenas irritou ainda mais sua irmã intempestiva. Ele lembrou a ambas que tinham vindo em busca de um presente para amigos próximos e aconselhou que não continuassem o conflito. Amy não se opôs, mas prometeu não esquecer o ato vil que aquela garota cometera. Os pais realmente mimaram demais essa criança, embora seu irmão já estivesse acostumado com os constantes acessos de raiva e discussões. Finalmente, ela aconselhou Sheila a escolher algo mais decente se quisesse um presente para Daisy. Neste momento, ela estava indo para a loja de especialidades, onde os itens custavam 10 vezes mais. Ouvindo isso, o comerciante disse que, entre seus modestos itens, havia algumas amostras bem boas. Sheila não estava disposta a ceder e acreditava que Amy era tão estúpida quanto maldosa. Notando algo muito incomum na mesa, ela estendeu a mão para o ovo mágico da besta. Parecia que o comerciante não sabia o valor de sua mercadoria, pois aquele item estava localizado entre uma pilha de tralhas. Ela se aproximou dele com a intenção de comprar toda a mercadoria de uma só vez, caso 10 moedas de cobre fossem suficientes. O homem ficou muito surpreso com tal oferta, não esperando uma venda tão rápida. Na verdade, era um negócio bastante lucrativo, e toda a tralha foi facilmente jogada dentro do anel. Ao passar pela torre mágica, a garota se lembrou de que havia salas com elementos mágicos dentro. Salas especiais ajudavam a criar coisas usando alquimia, mantendo uma perfeita hermeticidade. Ao entrar na torre, a garota pediu a chave da sala, dizendo que precisaria apenas de 1 hora. Entregando um cartão, o administrador da torre explicou como chegar à sala certa. Observando-a, ele percebeu que apenas uma garota muito pobre poderia ter alugado uma sala por 5 moedas de cobre. Aproximando-se da porta, Sheila ativou a sala inicial, passando suavemente o cartão de cima para baixo. Uma vez dentro e olhando ao redor, decidiu que aquela sala era bastante agradável para começar. Com a proteção mágica disponível para ela, ninguém seria capaz
capaz de adivinhar o que ela faria naquele lugar. Decidindo não adiar o que realmente importava, a garota começou a ativar uma magia especial. A alquimia era a obra de vida de cada criador, e antes de sua morte, ela foi capaz de aprender seu segredo. Se o metal e a pedra reagissem com o elemento ouro, ela poderia transformá-los em moedas de ouro. Dessa maneira, a garota poderia ganhar dinheiro, e assim, o status e o poder que vinham com a família Lancaster. Ao continuar usando magia, ela pretendia conquistar muito mais do que outros mágicos eram capazes. O tilintar das moedas de ouro, que se tornava cada vez mais distinto, parecia muito agradável e atraente para ela. Enquanto isso, Amy estava na loja de especialidades, e ao encontrar a peça de joalheria mais cara, ficou surpresa quando o vendedor pediu 1000 moedas de ouro pelos brincos de alto nível. Observando os compradores, o jovem acrescentou que aquele artefato era bastante raro e valia o preço. O proprietário inicialmente queria vendê-los em leilão, mas havia itens demais por lá. Por isso, as joias foram entregues à loja e listadas a um preço tão alto. Após pensar um pouco, André sugeriu escolher algo diferente. Desde que ele só levou 600 moedas com ele, Amy realmente queria comprar aqueles brincos em particular. Sabendo que Daisy ficaria encantada com tal presente, ela sugeriu ir para casa e trazer a quantia que faltava para comprar os brincos. Ouvindo sua irmã, o jovem entendeu que 1000 moedas era mais do que o salário de um ano. Ele pediu que ela prometesse que não causaria mais problemas do nada e não importunaria Sheila. Em resposta, a menina concordou com essa condição, embora não entendesse por que seu irmão começou a defender aquela pessoa. Imediatamente após isso, o jovem se dirigiu à saída, pedindo que guardassem os brincos por um tempo. Ele prometeu voltar rapidamente e então comprar a peça de joalheria mais cara da loja. De repente, viu a mesma menina com quem sua irmã mais nova tinha brigado recentemente. André não podia acreditar em seus olhos. A ex-menina pobre decidiu visitar a loja mais cara? Ao encontrá-la na entrada, ele ficou paralisado, cumprimentando timidamente a senhora Sheila, e sem tirar os olhos da menina. Por um tempo, ela o olhou em silêncio, compreendendo perfeitamente a razão de sua surpresa. No entanto, depois pediu para se afastar e dar passagem, pois queria escolher joias para sua irmã. Silenciosamente dando passagem, o rapaz não conseguia entender com que dinheiro ela compraria ao menos um presente. Ao notar uma nova visitante, Amy pediu que ela deixasse o local, porque tais estabelecimentos não têm decorações baratas. A menina tinha certeza de que não conseguiria comprar nem o item mais barato, quanto mais os raros. Porém, estava curiosa para ver como esse circo terminaria e qual produto Sheila decidiria comprar. Vendo os brincos mais lindos, a menina perguntou com um sorriso quanto custava aquela maravilhosa peça de joalheria. Com o mesmo sorriso, o jovem lembrou que aquela era a peça mais cara, no valor de 1000 moedas de ouro. Esse preço parecia barato demais para ela, e Sheila concordou feliz em comprá-los. Amy não conseguia entender de onde ela havia conseguido tanto dinheiro e por que havia agido como uma pessoa pobre antes. Era claro que ninguém lhe emprestaria uma quantia tão alta, então a menina começou a suspeitar que ela havia roubado. Pegando a mão de Sheila, Amy declarou que 1000 moedas de ouro haviam sido roubadas e que logo saberiam de quem exatamente. Ela baniu a venda dos brincos, lembrando que a polícia os devolveria de qualquer forma. Ouvindo uma acusação tão absurda, um leve sorriso apareceu no rosto da menina, e ela pediu evidências. Olhando para a pequena moça, Sheila aconselhou-a a não inventar nada e a dizer apenas a verdade. Sem responder à pergunta, continuou a lançá-la com acusações, como se visse uma ladra astuta à sua frente. Não tendo ouvido nenhuma evidência, a menina pediu para não interferir, jogando a mão para o lado e dirigindo-se ao vendedor. Amy disse que foi a primeira a ver aqueles brincos e que seu irmão voltaria com o dinheiro muito em breve. Sheila não achou isso justo, pois, em vez do valor total, seu irmão deixou apenas um pequeno depósito. Naquele momento, um novo visitante entrou na loja. Embora percebesse que chegara tarde demais, ao ver sua irmã discutindo com Sheila novamente, ele mudou de ideia sobre comprar aquela peça cara. Ele pediu muitas vezes que ela se comportasse decentemente, mas a menina constantemente fazia escândalos altos. Virando-se, ele de repente percebeu que o par de brincos mais caros havia sido comprado alguns minutos atrás. Sorrindo para sua irmã, André sugeriu comprar outro presente que Daisy certeza também iria gostar. Relutante em ceder, a menina começou a gritar ainda mais alto, exigindo que seu irmão comprasse aqueles brincos em particular. Cansado daquela vergonha, o jovem pediu que se acalmassem imediatamente. Caso contrário, sairiam da loja de mãos vazias.
Ele já a havia avisado de que deveria trabalhar em seu comportamento e não questionar a honra da família. André se desculpou sinceramente e Sheila disse com um sorriso que algumas crianças precisavam aprender boas maneiras. Ela conhecia muito bem aquele homem. André sempre fora sensato, ao contrário de seus parentes. Ele sugeriu ir a outra loja que vendia joias de baixo a médio valor. Nesse ponto, Amy finalmente perdeu a paciência. Chamou a garota de um demônio sujo, indigno de sua família. Ela queria pisotear Sheila como se fosse pó. No entanto, Sheila continuava a ouvir em silêncio os gritos furiosos. Olhando para a garota, o vendedor tinha certeza de que, naquele momento, ela estava em lágrimas, após tudo o que ouvira. Contudo, ela só queria que André a tirasse da loja rapidamente, aliviando a atmosfera tensa. A decoração já estava pronta. O jovem apresentou solenemente a Sheila sua melhor compra. A garota ficou encantada, como se sonhasse em fazer Daisy feliz na cerimônia de amadurecimento. Após agradecer ao vendedor, ela seguiu silenciosamente em direção à porta, desejando ser a primeira a entregar o valioso item à irmã. Sheila ainda não conseguia acreditar que a pobre garota havia encontrado tão facilmente 1000 moedas de ouro para comprar um presente. Após algum tempo, ela entrou na torre mágica, atraindo muitos olhares surpresos. Ao se aproximar do administrador, a garota pediu um quarto caro para mágicos, com elementos de luz. Ao se preparar para pagar o aluguel, afirmou que precisava de um quarto sem limite de tempo e estava disposta a pagar mais. O jovem ficou surpreso ao ver um cartão dourado que exigia 10.000 peças de ouro para abrir. O quarto estava localizado no último andar e a altura daquela torre ultrapassava os 8.000 metros. Depois de acompanhar a garota, o jovem assistente disse que aquele era o único quarto para altos magos. O círculo de teletransporte roxo levava aos andares inferiores, enquanto o vermelho podia rapidamente transportar uma pessoa para o topo. Ao abrir as enormes portas, ela viu uma luz brilhante emanando do quarto mais caro da torre. Sheila nunca tinha visto nada assim, pois o quarto realmente continha uma enorme quantidade de energia. Fechando os olhos, ela tentou sentir a força que interagia com a energia do ambiente. Após desejar sucesso ao assistente, ele disse que ela poderia voltar a qualquer momento se precisasse de ajuda. Percebendo que estava sozinha, Sheila se preparou para fazer algo que havia planejado com o assunto principal. Ao absorver poder mágico, o ovo poderia chocar e se transformar em um bebê muito útil no futuro. Ao ativar a magia, ela se comunicou mentalmente com a criatura que ainda estava dentro da casca. Tendo absorvido os elementos de luz, ela era capaz de passar essas energias por suas veias e obter o poder necessário. Dominar a magia é uma habilidade que só crianças que despertaram sua fonte mágica podem conseguir. Cada uma possui propriedades mágicas próprias, mas sempre havia exatamente 6 atributos. Os membros da família Lancaster eram dobradores de água por gerações, e Daisy era a próxima candidata. Sua força natural não podia ser subestimada, pois a mãe da garota vinha de uma família muito forte. Tanto ela quanto o pai eram arquimagos. Daisy, mesmo com sua idade, já conseguia ser a mago de maior nível da primeira estrela, enquanto Sheila ainda permanecia uma maga júnior, incapaz de alcançar um nível mais alto. Por isso, ela desejava evoluir mais rápido, preenchendo as lacunas. Esse quarto permitia a nutrição do ser com a energia da luz, que não poderia ser encontrada em nenhum outro lugar. Após alguns minutos, ela já sentia seu nível de força aumentar pela metade. Um momento depois, percebeu que, em comparação com ela, Daisy era apenas uma novata comum. Indisposta a parar, Sheila deixou passar luz demais através de si mesma, e isso se tornou perigoso. Ao olhar para a Aegis, ela pediu para que parasse antes que ela se transformasse em cinzas queimadas. Olhar para cima fez com que a garota percebesse que o espírito conseguira deixar os limites do artefato mágico e ir para fora. A Sius assegurou que ela conseguira avançar para o nível máximo de maga júnior e ainda poderia melhorar. No entanto, o processo precisaria ser interrompido agora, e a magia deveria ser refinada em outro momento. O espírito estava confiante de que ainda teria bastante tempo para aprimorar suas habilidades e subir de nível. Enquanto isso, ele aconselhou a terminar a absorção dos elementos de luz e a permanecer em um estado normal por um tempo. A Zeus advertiu que o corpo dela não era capaz de suportar tamanha força e que isso só poderia piorar a situação. Ouvindo suas palavras, a garota entendeu que a cerimônia de amadurecimento de Daisy aconteceria em apenas alguns dias.
Em um mês, a Academia de Magia abriria suas portas e ela queria ter tempo para completar totalmente seu aprimoramento. Só agora, após ouvir essa confissão, Acias percebeu o quanto sua protegida queria aprender. Não era o suficiente para ela alcançar o mais alto nível de uma maga júnior. Ela pretendia ir muito além. Sheila queria se desafiar ao limite, atingindo alturas que ninguém mais havia alcançado. Quanto mais poderes ela conquistasse, maiores seriam suas chances no dia em que entrasse na Academia de Magia. Ela dizia que precisava aproveitar o único momento que surgiria em seu caminho. Vendo-a continuar a ativar seu poder mágico, o espírito exigiu que ela parasse imediatamente. Ela era bastante capaz de curar feridas, mas tal poder monstruoso podia se tornar muito perigoso. Acias sabia que aquela garota já havia morrido uma vez, pois o segundo príncipe havia encontrado a fonte da magia negra. Sheila não tinha medo de tal dor, e não pretendia ouvir conselhos. Depois de completar o que havia planejado, segurando sua mão, ele decidiu ajudá-la nisso. Como a garota estava tão determinada a continuar se aprimorando, ele pretendia ser o responsável por ajudá-la a melhorar todas as suas habilidades mágicas mais rapidamente. Ele podia transformar o poder dos elementos, se ela concordasse em segui-lo. No entanto, se uma maga dependesse da ajuda de outra pessoa, seu poder mágico não seria estável o suficiente. Por isso, Sheila recusou essa ajuda, acreditando que não precisava da magia de outra pessoa. Ela pediu que ele guardasse essa ajuda para o futuro, caso realmente pretendesse se tornarem aliados. Acias não estava preparado para tal persistência, mas sempre respeitou os magos que trilharam seu próprio caminho. Ao retomar o processo de aprimoramento, ela de repente percebeu que estava a um passo do nível médio. Um segundo depois, a energia se tornou tão intensa que a garota mal conseguia ficar em pé. Ela conseguiu alcançar o nível de uma maga média de primeira estrela e apenas um minuto depois, Sheila recebeu 2 estrelas. Com isso, ela aperfeiçoou seu nível ao máximo, tornando-se uma maga média, de pleno direito. Quando abriu os olhos, um sorriso apareceu em seu rosto, pois finalmente conseguiu alcançar seu objetivo pretendido. Agora, apenas uma estrela a separava de Daisy. Embora já tivesse alcançado seu limite superior, segurando-a firmemente, o espírito não podia acreditar que uma pessoa comum havia conseguido tal avanço. Ela fez um ótimo trabalho, e Acias ficou contente por ter assinado um contrato igual com essa garota. Chamando-a de sua mestra, ele a aconselhou mentalmente a descansar para recuperar totalmente suas forças. Durante todo o tempo em que o processo de aprimoramento ocorria, ela sentia uma estranha friagem, mas, assim que o espírito tocou sua testa, a garota se sentiu muito mais aquecida, como se ele a tivesse dotado de sua energia. Nesse momento, ela viu o próprio ovo do qual o bebê logo eclodiria. Sheila percebeu que o processo de eclosão já havia começado e que conseguiriam ver seu novo animal de estimação naquele instante. E assim aconteceu. Um segundo depois, eles viram um pequeno corvo negro saindo do ovo. O filhote os aceitou como seus pais, prometendo ser o melhor pássaro do mundo para eles. Olhando para o filhote, Sheila decidiu que alguém havia feito outro contrato com ela, sem avisá-la antecipadamente. O corvo perguntou se ela havia feito algo vergonhoso com seu pai enquanto ele estava dentro da casca. Percebendo que Sheila havia perdido muita energia após o que havia vivido, Acias sugeriu que ela se cobresse com um manto. Ele começou a se comportar de forma diferente, como se visse nela uma verdadeira maga suprema, capaz de se tornar uma deidade. Ao ouvir mais uma piada inapropriada, a garota exigiu que o corvo ficasse em silêncio por pelo menos um tempo. Ela declarou que não havia relacionamento algum entre eles e que tinha conhecido Acias recentemente. Wincando para o seu animal de estimação, ela disse calmamente que era a Senhora do Espírito. Segundo os termos do contrato, o corvo ficou encantado com essa notícia, sem suspeitar que uma pessoa comum poderia se tornar a mestre de uma divindade. Levantando levemente o cubo gritando, Aquiles pretendia examiná-lo mais de perto. Ele não conseguia entender de onde Sheila tinha arranjado aquele animal e a que tipo de criatura ele pertencia. Ao perceber que não havia nada de especial sobre o corvo, ele rapidamente o jogou nas mãos da sua dona. O cubo claramente não gostou desse tratamento e lembrou que não era um corvo comum. Essa criatura se considerava o verdadeiro rei dos corvos e queria ser tratada como tal. O clã que outrora liderava todas as bestas pertencia aos corvos negros, mas após o desaparecimento dos deuses, parecia ter evaporado. A garota perguntou que tipo de magia ele possuía, e ele respondeu que era capaz de criar bolas de fogo. Querendo exibir suas habilidades, o animal criou a bola de fogo mais poderosa que seu nível permitia. No início, parecia bastante forte, como se fosse capaz de lutar imediatamente
imediatamente após sair do ovo. Contudo, logo ficou claro que aquele animal ainda tinha muito a aprender. A bola de fogo que ele disparou deveria ter crescido até o tamanho de uma cidade, mas era pequena demais. O bichinho culpou sua mãe por tudo, acreditando que o nível de Sheila era insuficiente para sua própria força. A garota entendeu que ele ainda era um cubo bastante inútil, mas muito fofo. Ela gostaria de chamá-lo de Fluffy, se ele não se ofendesse com um sobrenome tão doce. Ao tocar seu corpo, o animal imediatamente sentiu a aura assassina emanando de Sheila. Enquanto isso, uma reunião pré-planejada ocorreu na sala de estar da mansão do Cal. Arthur relatou que o progresso de Daisy era realmente impressionante, uma vez que sua força havia aumentado novamente. Em resposta, a garota disse que conseguiu isso graças ao seu pai, que havia recebido 2 estrelas do maior mago. O jovem a considerava muito talentosa, ao contrário de sua irmã mais nova, que era considerada um fracasso. Daisy lembrou-a que sua irmã só precisava usufruir da riqueza e do esplendor da família do Cal. Os Lancasters só poderiam se tornar muito mais fortes se Daisy e seu pai estivessem no comando. Ela esperava que, no futuro, Arthur pudesse ajudar na gestão e ele respondeu que estava pronto para isso. A garota não tinha ideia de quando Sheila retornaria para casa e perguntou se o príncipe esperava seu retorno. Ele anunciou de repente que estava pronto para romper o noivado naquele dia, e essa era a única razão pela qual tinha vindo à propriedade. Ao mesmo tempo, Sheila exibia seu novo traje preparado em honra da cerimônia de adoção da maioridade. Ela deixou o presente para Daisy dentro da caixa, pretendendo não mostrá-lo até a cerimônia. Quando abriu a caixa contendo o presente, emoções reviveram dentro de Azeus, sentimentos que não experimentava há muito tempo. À primeira vista, não havia nada de especial, embora as decorações fossem bastante impressionantes. Mas era tão repugnante perceber que a garota preparou aquele presente para o homem que causou tanto sofrimento. Naquela vez, ele acordou apenas por um momento, mas conseguiu notar a luz brilhante da chama ardente. Nessa chama estava a própria garota que se tornou a vítima daqueles que a condenaram ao tormento e à morte. Algum tempo depois, Sheila retornou à propriedade do duque, querendo ver sua irmã o mais rápido possível. Ao encontrá-la na entrada do salão, a criada informou que o segundo príncipe a esperava há muito tempo. Já ouviram que Arthur pretendia romper o noivado e estavam se preparando para ver um verdadeiro espetáculo. A criada estava certa de que uma mulher ilegítima não poderia se tornar a esposa do segundo príncipe. Ouvindo suas palavras, o animal perguntou quem era o segundo príncipe e por que as criadas estavam sussurrando sobre o noivado. Após a morte da primeira imperatriz por doença, o imperador logo encontrou outra mulher. A atual imperatriz queria que seu filho, o segundo príncipe, se casasse com uma nobre duquesa. A imperatriz e Arthur não estavam parados. Eles queriam substituí-la por Daisy e reorganizar o noivado do segundo príncipe. Contudo, Daisy era realmente destemida e estava disposta a fazer qualquer coisa para ganhar influência. Enquanto isso, Sheila já havia entrado na sala de estar, tendo recebido mais uma porção de reproches do príncipe que queria falar de negócios. O jovem exigiu que um documento fosse assinado, dissolvendo o noivado. Pegando os documentos em suas mãos, a garota sugeriu que Daisy pusesse um fim a esse circo e falasse sobre tudo abertamente. Ela sabia muito bem sobre o relacionamento deles com o príncipe e facilmente concordou em assinar todos os papéis. Olhando para seu ex-amor, ela pediu que ele nunca mais cruzasse seu olhar novamente. Daisy imediatamente alertou Arthur para não ficar bravo com sua irmã, que sempre teve um caráter difícil. Ao ouvir isso, o Raven exigiu que não se falasse mal de sua mãe quando ele estava por perto. Ele considerava sua mãe a melhor do mundo e proibiu a garota de dizer qualquer coisa negativa sobre ela. O segundo príncipe estava pronto para despedaçá-lo, porque naquele momento, o Raven estava falando com sua futura noiva. Enquanto saíam da sala, Sheila os aconselhou a formalizarem o noivado o quanto antes. Ela desejou-lhes felicidade em sua vida familiar, pretendendo não se tornar um obstáculo desnecessário. Esperando até que a porta se fechasse, Arthur ficou feliz por o noivado ter sido rompido tão rapidamente. Decidiu resolver todas as pendências um pouco mais tarde, porque a coisa mais importante em sua vida ainda estava por vir. O jovem pediu que não se preocupassem, prometendo propor em um ambiente formal. Olhando para ele, a garota entendeu que mesmo na cabeça de um completo idiota, ideias brilhantes podiam surgir. Se não fosse pelo poder e pelas finanças da imperatriz, ela não teria concordado com esse noivado. Enquanto isso, Sheila se tornou completamente livre e já estava pensando no que faria a seguir. Ao refletir sobre o relacionamento entre
entre o segundo príncipe e a imperatriz, a garota lembrou-se de algo bastante importante em sua vida passada. Ela viu acidentalmente a renda do ducado, que estava detalhada em relatórios. Repentinamente, ela percebeu o que teria que fazer imediatamente após o fim de seu noivado fictício. Sheila sugeriu ir até lá agora mesmo para fazer duas coisas grandes ao mesmo tempo. O palácio do segundo príncipe estava nas proximidades e, em 1 hora, Sheila conseguiu chegar lá. Subindo em um galho de árvore, tentou permanecer despercebida, atenta à segurança 24 horas. Ao olhar para baixo, viu guardas patrulhando os terrenos do palácio como faziam todas as noites. Escolhendo o momento certo, saltou habilmente do galho, desembarcando bem na varanda. Sheila esperou algum tempo até que os guardas deixassem o local para que pudesse continuar seu plano. Tendo encontrado rapidamente o quarto certo, ela abriu as janelas silenciosamente, tentando não fazer barulho. Sheila pôde finalmente ver por que a família do segundo príncipe era considerada uma das mais ricas do império. Havia tanto ouro na sala, como se todas as reservas de ouro tivessem sido concentradas em um só lugar. Ele não havia obtido essa riqueza por meio de seu próprio trabalho, e Sheila pretendia devolvê-la a seus legítimos proprietários. Enquanto isso, Arthur estava com sua amante, feliz por o relacionamento anterior estar completamente terminado. Ele sonhava em propor a Daisy, ganhando o apoio do ducado e se tornando mais forte que o príncipe herdeiro. O jovem não fazia ideia do que sua ex-namorada estava fazendo todo esse tempo. As pessoas pobres, confinadas em suas casas, eram forçadas a passar fome e lutar para sobreviver. De acordo com a nova lei, eram obrigadas a pagar certos impostos ao tesouro todos os anos. Havendo dado seu último dinheiro, a mulher não conseguia nem alimentar sua própria filha, que estava com muita fome. Abraçando a garotinha, prometeu comprar um pão, pedindo que ela esperasse até a manhã seguinte. Cada um dos residentes entendia que a terrível lei emitida pela imperatriz os levara a tal empobrecimento. Naquele momento, de repente, ouviram um som estranho acima de suas cabeças. Um saco de ouro caiu do céu, como se Deus tivesse decidido mostrar misericórdia e recompensar todos os desafortunados. Havia ainda muitos desses sacos em estoque, e Sheila decidiu dar todo esse ouro aos pobres comuns. Observando isso, o animal de estimação ofereceu-se para ficar com pelo menos um saco para si, caso contrário, ficariam sem dinheiro. A garota disse que se sentiria enojada se aceitasse o dinheiro do príncipe. Se fosse necessário, ela sempre poderia encontrar um jeito de ganhar dinheiro, mas agora era completamente desnecessário. Parecia que Sheila tinha a intenção de fazer algo semelhante em sua vida passada, se não fosse pela péssima execução. Logo, ela chegou ao orfanato, que ainda continha muitas crianças famintas. O dinheiro alocado pelo duque não era suficiente para fornecer comida diária para as crianças. As freiras locais oravam a Deus por misericórdia. Sheila as ouviu planejando dar seu próprio dinheiro apenas para alimentar os pobres meninos e meninas. As freiras imploravam a Deus por misericórdia, pedindo apenas o bem-estar de seus alunos. De repente, elas ouviram o tilintar de moedas na mão de um menino que se aproximou do altar com boas notícias. Mostrando as moedas de ouro, ele disse que eram um presente de um anjo celestial e que agora poderiam comprar muita comida. Além disso, conseguiram comprar novos livros, pois havia realmente uma quantidade considerável de ouro. Sem acreditar nos próprios olhos, não conseguiam entender quem realmente decidiu dar ao menino todas essas riquezas. De repente, descobriram um envelope contendo uma mensagem secreta do seu salvador desconhecido. Após lerem rapidamente a carta, a freira pediu para juntar todas as crianças naquele mesmo dia, levando-as para longe do orfanato. A carta dizia que elas deveriam ser mantidas escondidas do duque, guardando todos os alunos em um lugar seguro. Observando de longe, com um sorriso, Sheila antecipou que algo muito interessante as aguardava no dia seguinte. Ela pretendia prestar o teste para a Academia Mágica, embora o dinheiro também fosse necessário para a admissão. Decidindo não perder tempo, a garota, em um salto, encontrou-se no palácio, onde deveria se encontrar com o príncipe herdeiro. Aprimorar meu poder não foi fácil, mas os resultados foram impressionantes. Logo, ela chegou à sala onde o príncipe já a aguardava. Ao ver Léo, a garota afirmou que tinha conseguido fazer tudo o que haviam combinado, alguns dias atrás. O príncipe ficou bastante surpreso, pois levou apenas 1 dia e meio para completar a tarefa. Além da tarefa principal, ela lhe entregou a arma mágica que o príncipe pediu para reparar. Ela realmente parecia nova. O príncipe Léo percebeu que seu atributo mágico era a luz. Sheila apenas queria saber por que ele precisava desse artefato e por que o estava escondendo do Duque de Lancaster. Em livros antigos, ela viu um velho símbolo mágico e perguntou ao príncipe o que significava. A garota sabia que essa runa mágica era usada em seres vivos e que tal técnica havia sido banida há muito tempo. Sheila pretendia lhe dar o artefato porque acreditava no plano de Léo desde o começo. No entanto, ao olhar para o rosto do jovem, ela queria saber a verdade sobre como ele usaria o que ela lhe entregou. Sem dizer uma palavra,
palavra, o príncipe herdeiro segurou o artefato firmemente em suas mãos, destruindo-o em pedaços minúsculos. Ao ver isso, a garota não conseguiu entender por que ele fez aquilo e por que ele pediu para obter aquele raro artefato. Aconteceu que o príncipe apenas queria ter certeza de que aquela coisa poderia realmente ser criada usando magia. Ele tentou fazer isso por 10 anos, mas, devido à falta do principal elemento, que é a luz, nada funcionou. Agora ele tinha uma resposta sobre por que cada tentativa terminava em falha e o que era necessário para que funcionasse. Em resposta, Sheila pediu mais explicações sobre o que exatamente Léo havia percebido 1 minuto atrás. Voltando-se para ela, o jovem perguntou se ela sabia por que havia tão poucos verdadeiros criadores no mundo. Sheila estava convencida de que muitos alquimistas ficaram loucos após mergulharem nas profundezas das artes mágicas obscuras. No entanto, Léo pensava de forma diferente, porque eram eles que quebraram o tabu, começando a usar pessoas vivas como cobaias 20 anos atrás. Quando o incidente foi tornado público, o imperador declarou guerra a todos os alquimistas do império. A partir de então, a alquimia declinou e morreu, e os alquimistas começaram a ser chamados de criadores para não cair em desgraça com o imperador. Sheila estava convencida de que criadores só poderiam trabalhar com objetos, sem recorrer ao uso de seres vivos. Ela não queria interferir nos assuntos de Sua Alteza e prometeu continuar a conversa mais tarde, se necessário. Além disso, ela havia completado a tarefa com sucesso e esperava que, agora, a sua admissão na academia ainda acontecesse. Virando-se abruptamente para o príncipe, ela percebeu com surpresa que ele já havia obtido um passe pessoal para ela, após conversar com o diretor da academia. Léo decidiu que ela não precisaria fazer o exame como os outros candidatos. No entanto, ele a lembrou de que, antes da admissão, seria necessário passar por um teste simples para determinar seu nível de magia. Depois de um curto período, Léo chamou o servo. O jovem estava pronto para cumprir qualquer ordem do mestre. O prêmio da coroa ordenou que ninguém na família imperial soubesse das habilidades de Sheila. Assim, ela ficaria em segurança até sua entrada oficial na academia. O servo ficou surpreso ao saber que estava prestes a participar de uma cerimônia de maioridade na propriedade do duque. Roger estava preparado para qualquer coisa, mas tal ordem significava uma preocupação um tanto estranha com aquela garota. Após o encontro, o mestre mudou-se muito. Com um sorriso no rosto, ordenou ao seu servo que se preparasse para o evento no dia seguinte. A notícia do que havia acontecido naquela noite ecoou pelo palácio do segundo príncipe. Descobriu-se que todas as moedas de ouro haviam sido roubadas e que não restava um único item de joalheria no cofre. Arthur ordenou com raiva que o ladrão fosse encontrado, mesmo que estivesse escondido entre o povo comum. Ele disse que o criminoso deveria ser decapitado no ato, sem esperar por um julgamento ou outros atrasos. O servo trouxe mais notícias, dizendo que todas as pessoas do orfanato haviam desaparecido naquela mesma noite. Além disso, o chefe do abrigo havia pendurado um cartaz, afirmando que os fundos haviam sido desviados pela família imperial. Neste momento, havia uma comoção nas ruas, pois todos já sabiam quem era o responsável pelo desvio de fundos. Rumores circulavam entre a multidão de que o duque e o segundo príncipe haviam desviado o dinheiro destinado ao orfanato para alimentação. Quando a notícia chegou à propriedade ducal, Jared Lancaster exigiu que a pânico cessasse. Ele ordenou que uma refutação fosse redigida, afirmando que o chefe do abrigo havia desviado o dinheiro e então fugido da cidade. O homem disse que uma busca deveria ser organizada na capital, sem esquecer de verificar nas cidades e vilarejos vizinhos. Cada residente deveria saber que a confusão começou por culpa do chefe do abrigo e de seus comparsas. A cerimônia de aniversário de 18 anos de sua filha era o evento mais importante, e ele não queria arruinar a celebração. Alguns dias depois, tudo estava pronto para o evento. As servas finalizavam os preparativos. Dirigindo-se à irmã, Daisy pediu que ela não ficasse chateada com o noivado, e apenas aproveitasse o banquete em honra de tais encontros. Ela costumava doar suas roupas antigas, e naquele dia, decidiu fazer o mesmo. Após dar seu vestido velho, despediu-se da irmã com um sorriso, preparando-se para concluir os importantes preparativos. Quando outros nobres viram Sheila, perceberam que a garota estava vestindo os vestidos antigos da irmã mais velha. Anteriormente, ela pensava que aqueles vestidos eram caros demais, e por isso seu pai não podia comprar roupas especialmente para ela. Sentindo-se tão desamparada e incapacitada, Sheila ainda estava feliz, mesmo com o presente das roupas. Um dia, enquanto caminhavam pela montanha com o pai, o Duque de Lancaster disse uma coisa à filha. Essa frase ficou gravada na memória dela como uma farpa. Sheila ainda não conseguia esquecer suas palavras. Ele disse que se você desse conselhos a um animal e ele ouvisse, certamente ficaria muito feliz. No entanto, se o conselho fosse ignorado, ele sofreria e viveria uma vida ruim.
Olhando nos olhos da filha pequena, o Duque disse de repente que só queria ajudá-la. Sem desviar o olhar, a garota não pôde entender de quem estavam falando e o que significavam todas aquelas palavras sobre conselhos para animais. Somente, muitos anos depois, ela percebeu que seu pai não estava falando sobre ovelhas. Ele estava falando sobre seus próprios filhos. O Duque tratava suas filhas exatamente iguais, mas Sheila não queria ser como uma ovelha. Após algum tempo, um servo veio até sua santidade, anunciando o início da cerimônia de maioridade. Ele disse que todos os membros da família Lancaster estariam presentes no evento. O padre também havia sido convidado. Em resposta, o jovem disse que Daisy era apenas uma das herdeiras e que precisava brilhar se quisesse receber o ducado. Ele decidiu observar de longe por um tempo, recusando-se a participar da cerimônia naquele momento. Ao mesmo tempo, a carruagem do Marquês Campbell se dirigia à capital, apressando-se para chegar a tempo do início da cerimônia. Virando-se para o avô, Vivilina admitiu que não suportava a irmã mais velha, Daisy. Ela não queria ir ao evento, mas Kurt explicou à neta que todas as famílias nobres eram obrigadas a estar presentes. Essa celebração era um evento muito importante, pois determinava se a família seria capaz de continuar a herança. Ao ouvir isso, a garota objetou, pois o ducado era muito traiçoeiro e sempre estava contra a família deles. O velho respondeu que esse era o ponto principal e que não se devia mostrar abertamente a verdadeira atitude. À noite, o banquete estava em pleno andamento e todos os convidados mais distinguidos já haviam tido tempo de apreciar a grandeza da celebração. Uma enorme estátua de um anjo segurando um tesouro da família se destacava na praça. Aceitando os cumprimentos dos parentes, o Duque de Lancaster estava muito lisonjeado com as palavras calorosas. Daisy garantiu que seu pai a havia ensinado bem e agradeceu a todos que a honraram com sua presença. Todos os convidados comentaram que a irmã mais velha de Daisy era muito bonita e continuaram a elogiar a família toda. Notando-a no centro da multidão, Amy se preparou para apresentar um pequeno presente à sua querida parente. Havia um item mágico na caixa e ela lembrou que escolhera os brincos para Daisy pessoalmente. Ao abrir o presente, a garota ficou surpresa, pois os brincos mágicos eram realmente muito bonitos. Depois de experimentá-los, ela agradeceu a Amy e prometeu ajudar a passar nos exames. Amy respondeu que não fez isso para ajudar, mas que Daisy sempre havia sido muito gentil. Observando-as de longe, Vivilina queria se afastar o máximo possível para não ouvir a hipocrisia. Virando-se, as garotas notaram uma situação estranha. Os dois príncipes estavam juntos pela primeira vez. O segundo príncipe pretendia propor a Daisy agora que o noivado com sua irmã estava rompido. Em resposta, o príncipe herdeiro disse que tinha baixa visão e provavelmente um gosto muito ruim, e ainda assim, Arthur insistiu que era a irmã mais velha quem era a mais bonita, e que tinha sorte por se casarem. Notando um novo convidado à distância, Léo aconselhou a não tirar conclusões precipitadas sobre a aparência de sua filha mais nova. Quando o príncipe viu Sheila, ele não acreditou em seus próprios olhos, pois a aparência da garota havia mudado tanto. Ela parecia a melhor de todas, e até o vestido que Sheila estava usando parecia mais bonito que qualquer outro. Alguns convidados até a confundiram com uma princesa, não acreditando que essa era a verdadeira Sheila. Ao encontrar Daisy, a garota se desculpou por estar atrasada, citando o fato de que as criadas não a haviam mostrado o caminho. Daisy tinha certeza de que Sheila usaria seu vestido antigo e não entendia de onde a irmã havia tirado o dinheiro para um traje tão caro. Ela deveria viver como um inseto em um canto escuro, mas após sua aparição, todos os convidados começaram a olhar apenas para Sheila. As garotas locais sabiam perfeitamente que ela era uma filha ilegítima, embora reconhecessem sua beleza. Ouvindo todo aquele falatório sobre si mesma, Sheila percebeu que a controvérsia surgia apenas por sua existência. Uma vez, ela foi covarde e insegura, mas agora, diante de uma multidão invejosa, não tinha medo de nada. Tudo era exatamente como na vida passada, e essas tolices não tinham mais significado há muito tempo. Escondendo seu ódio, Daisy cumprimentou a irmã mais nova com um sorriso cordial, agradecendo pela visita. Olhando em seus olhos, admitiu que, naquele vestido bonito, Sheila se tornara uma pessoa completamente diferente. Parecia-lhe que o segundo príncipe lhe havia dado os brincos caros, quando ainda estavam representando um casal apaixonado. Decidindo não ficar parada, Amy perguntou que presente Sheila havia preparado para a cerimônia de maioridade. Em resposta, a garota apenas sorriu, prometendo dar o presente apenas no final das festas. Segundo ela, isso seria muito mais valioso do que brincos caros. Daisy estava ansiosa para vê-lo. Amy ainda não acreditava que poderia dar algo mais valioso do que seu próprio presente. Ela começou a insinuar que Sheila não conseguiria encontrar o dinheiro para uma peça de joalharia tão cara. Enquanto isso, o serviçal anunciou que todos os convidados já estavam presentes e era hora de começar a celebração de maioridade. Dirigindo-se aos parentes presentes, o Duque de Lancaster agradeceu a todos
anos pelo tempo. Não querendo demorar, ele anunciou o início do banquete de gala, desejando a todos uma maravilhosa noite. Sheila sabia que, se sua irmã mais velha fosse reconhecida como a próxima chefe, ela receberia a coroa. Essa coroa simbolizava sua nova posição e distinguia imediatamente a pessoa de todas as outras. À medida que Daisy subia as escadas, não tinha dúvidas de que cada um de seus parentes a reconheceria como a chefe. Ela sonhara em conquistar poder a vida inteira, e aquela noite determinaria seu destino futuro. Nesse momento, Asius de repente deixou o artefato, declarando que Daisy não seria reconhecida como a próxima chefe da família. Usando magia de ocultação, ele fez com que apenas Sheila pudesse saber de sua presença. E ainda assim, Daisy carregava as vidas de 2 Lancasters. Então, seus antepassados simplesmente não podiam aceitá-la. Olhando para sua irmã mais velha, Sheila percebeu de repente que Daisy tinha destruído o povo Lancaster. Ela percebeu isso só agora, embora o destino já tivesse lançado muitos sinais antes. Era como se o corpo daquela garota contivesse 2 espíritos ao mesmo tempo, algo que Asius também deveria ter adivinhado. Em uma vida passada, seus antepassados escolheram Sheila, confiando-lhe a responsabilidade de gerenciar a família Lancaster. Provavelmente foi nesse dia que surgiu a intenção na cabeça de Daisy, após a qual ela planejava matar a irmã. Percebendo que o Duque estava perplexo, o serviçal perguntou o que ele iria fazer. A coroa simbolizava a próxima chefe da família e deveria coroar apenas uma. Porém, ao olhar para o que Sheila se tornara, muitos começaram a duvidar de quem seria a próxima chefe. Antes parecia impossível, mas as mudanças que aconteceram com a garota falavam por si só. Ao experimentar a coroa, ela sentiu um aumento de força sem precedentes. Todas as suas habilidades cresceram muitas vezes. A magia se tornou muito mais forte e, agora se solidificou, explodindo em uma forma que a fazia parecer um mineral, como a fonte do poder mágico que Daisy havia roubado em sua vida anterior. Sem a bênção dos antepassados, a fonte mágica de Daisy nunca teria conseguido cristalizar. O Duque de Lancaster entendeu isso também, mas decidiu que a cerimônia seguiria conforme o planejado. Ele não queria que sua filha mais nova se tornasse a herdeira, vendo apenas Daisy como a chefe da família. O homem não conseguia entender por que os antepassados escolheram Sheila, não dando a Daisy a oportunidade de se tornar a chefe. Superando a maior resistência, ela percebeu que Lancaster agora lhe pertenceria apenas. Daisy não queria se tornar motivo de riso e tentou se recompor após o que viu. Ao olhar para sua irmã, Sheila admitiu com um sorriso que sabia perfeitamente o que mais desejava. No passado, quando era criança, o Duque insistira que Daisy deveria ser a próxima chefe. Agora, ao entregar-lhe a coroa, Sheila decidiu compartilhar o poder que recebera com sua irmã. Após apresentar a coroa, ela disse que todos os membros da família Lancaster deveriam ser uma família feliz. Além disso, prometeu criar uma arma mágica para ajudar a tornar sua irmã ainda mais forte. Não importava para ela quem se tornaria a herdeira, pois o principal era algo completamente diferente. Continuando a segurar a coroa, Sheila assegurou que já estava bastante feliz e pronta para se separar daquele relicário. Ela já havia avisado que o presente seria muito mais valioso do que joias de ouro comuns. Mas antes de apresentar a coroa, a garota pediu à irmã para se ajoelhar diante de todos os parentes. Ela só queria coroar sua irmã, e apenas para esse propósito, pediu que se curvasse um pouco. Olhando para isso, Amy ficou surpresa ao perceber que algo inesperado poderia acontecer naquele momento. Daisy se ajoelhou, como sua irmã havia pedido, mas ela não conseguia entender o que sua irmã realmente estava planejando. Olhando diretamente em seus olhos, a garota perguntou se Daisy gostava daquele maravilhoso presente. Em resposta, a irmã disse que a coroa era muito valiosa, mas esse ato levantou muitas questões. Um momento depois, a coroa rejeitou Daisy, voando de sua cabeça, bem diante de todos os parentes reunidos. Ela percebeu com horror que os espíritos antigos não permitiam que ela se tornasse uma verdadeira herdeira. Sheila também ficava intrigada com esse fato, até perceber quem sua irmã realmente era. Tocando-a carinhosamente, a garota ofereceu aceitar o título da família, já que a coroa agora estava inacessível. Ela confessou que seus planos incluíam a destruição completa da família Lancaster e de todos que tramaram aquele plano insidioso. Ao ouvir isso, o Duque exigiu que tais conversas, que apenas desonravam a honra da família, fossem interrompidas. Ele estava certo de que, depois dessas palavras, Sheila deveria pedir desculpas, embora não tivesse intenção de fazer isso. Quando tinha 16 anos, o Duque enviou homens para trazer a jovem ao ducado. Ela acreditou erroneamente que finalmente havia encontrado sua família, que a trataria com cuidado e ternura. No entanto, o Duque simplesmente se aproveitou dela, assumindo o controle de seus poderes e passando-os para sua própria filha. Olhando em seus olhos, a garota advertiu
advertiu que aquela seria a última vez que chamaria o Duque de Lancaster de pai. Seu pai e sua mãe lhe deram a vida, mas depois simplesmente abandonaram a filha nas terras selvagens e montanhosas. Após ouvir tais acusações, o homem disse que estava muito preocupado com ela e não parou de procurá-la. Ele se atreveu a afirmar que fez tudo por suas filhas e as amava absolutamente de maneira igual. Essa vileza finalmente a deixou louca, pois Sheila sabia muito bem o que a aguardava no final. Exigindo silêncio imediato, ela continuou a observar as ações do pai, que parecia confuso. Ela não tinha nada a acrescentar ao que havia sido dito, pois ele mesmo sabia perfeitamente o que havia feito. Sheila não queria perder tempo em joguinhos infantis que apenas entreteriam uma multidão de convidados. Os convidados começaram a suspeitar que o duque e o príncipe mais novo haviam criado um documento falso, tendo roubado os órfãos e todos os habitantes do país. Eles mereciam morrer, e Sheila estava pronta para arranjar isso. Continuando a se esconder dentro do artefato, os espíritos a aconselharam a não ficar tão irritada. Se ela quisesse sair naquele instante, o espírito estava pronto para ajudá-la. Em um momento, a situação ao redor dela mudou drasticamente, e, em vez da praça central, ela se encontrou dentro de um círculo. Com um sorriso no rosto, ela admitiu que estava cansada de todos aqueles rostos e pediu uma adaga, afiada. O espírito cumpriu sua vontade obedientemente, embora não entendesse por que sua senhora precisava da adaga. Mais uma vez na praça, a garota declarou que todos testemunhariam um grande evento. Virando-se para seu avô, Vivilina estava feliz que aquele evento entediante se tornaria muito mais interessante. Ao ativar a magia, a garota começou a romper seus laços sanguíneos com o Ducado de Lancaster. Ela não queria ter nada a ver com aquelas pessoas que sempre tinham objetivos egoístas. Naquele momento, uma enorme fissura apareceu na estátua e os convidados perceberam que Sheila não pertencia mais à família. Tentando impedi-la, o duque proibiu-a de deixar suas terras natal, convocando sua filha mais nova a se recuperar. Aproximando-se dele, o príncipe herdeiro lembrou-o com um sorriso que sua filha já havia feito um juramento de sangue. Além disso, pediu uma explicação sobre a apropriação indevida de dinheiro de doações para um orfanato. Notando isso de longe, Sheila ficou encantada, pois Léo interrompeu a tirada do Duque de Lancaster com muita habilidade. Agora era a vez de seu mascote, e a garota mentalmente chamou o pintinho que havia saído do ovo. Ela esperava que ele cumprisse sua parte do plano geral e estava plenamente preparada para realizar seus próprios planos. O corvo informou que seu numeroso exército de aves já estava pronto e apenas aguardava o comando de sua mestra. Percebendo que não havia um minuto a perder, a garota ativou imediatamente a magia da névoa espessa. Após isso, tudo ficou envolto em uma estranha neblina. O duque ordenou que Sheila fosse trazida de volta imediatamente. Daisy viu que sua irmãzinha havia aprendido a usar uma mágica rara. Ela sempre sonhou em possuir tal magia, mas foi a Sheila quem teve essa oportunidade concedida pelos ancestrais. Nesse momento, a garota jurou que chegaria o dia em que ela mesma acabaria com a sua irmã. A serva pediu desculpas a todos, afirmando que a celebração de amadurecimento terminaria muito mais cedo. Na próxima vez, o príncipe herdeiro poderá convidar Daisy para dançar, mas agora ele precisava ir. Vivolina pretendia contar a todos sobre isso assim que o novo ano letivo na academia começasse. Enquanto isso, Sheila se abria caminho pela floresta, lamentando não ter trocado de roupa por algo mais confortável. Esse vestido tornava difícil seu movimento, mas ela simplesmente tinha que encontrar seu animal de estimação. Aquiles ainda estava dentro do anel, observando cada movimento de sua nova mestra. Ele disse que não era preciso nenhum animal de estimação e que ele mesmo era capaz de garantir uma retirada segura. Sheila poderia lidar com todo o trabalho, mas ele não conseguia nem realmente mostrar seu valor. Ao se virar, ela notou a perseguição, já que os magos rapidamente a alcançavam. Estranhamente, em vez de cumprimentá-la, eles imediatamente dispararam um projétil mágico que quase atingiu Sheila. A menina ficou extremamente surpresa com tal ato, como se seu pai realmente quisesse matá-la. Além dos poucos magos que estavam na frente, havia também aqueles que se escondiam cuidadosamente nas sombras. Eles atuavam de forma bastante habilidosa e Sheila conseguiu se defender dos ataques com grande dificuldade. Mais um pouco e a garota teria sido capturada, mas Sheila impôs um bloqueio defensivo a tempo. Naquele momento, ela notou seu animal de estimação, que prometeu garantir a retirada. Para sua surpresa, o corvo tinha muitos mais subordinados do que nos primeiros momentos. Sheila alertou em voz alta que bestas
forças mágicas de baixo nível não seriam capazes de resistir a esses magos. Essas palavras pareceram um pouco ofensivas, e o corvo disse que lidaria com isso perfeitamente bem. Olhando para cima, a garota entendeu por que seu animal de estimação estava tão confiante no poder de seu exército de aves. Ela só queria correr o mais longe possível para não ser bombardeada com fezes de pássaro. O corvo assegurou que esse método não mataria os inimigos, mas os confundiria facilmente. Em resposta, Sheila exigiu que ele a avisasse com antecedência se algum dia planejasse realizar um truque semelhante novamente. Ácias decidiu não ficar de braços cruzados, saindo rapidamente do artefato e a pegando nos braços. Se eles fugissem agora, aqueles magos teriam que gastar muito tempo procurando. Observando-os partir, o mago de repente descobriu que nenhum deles conseguia se mover, sendo apertados por uma magia especial de todos os lados. Ácias decidiu se livrar instantaneamente de vários problemas. Após alguns segundos, ali onde havia a maior concentração de magos, restou apenas uma nuvem de cinzas. Olhando naquela direção, a garota alertou que aquelas pessoas poderiam ser muito mais rápidas. Contudo, ela não conseguiu encontrar um único que ameaçara recentemente capturá-la e levá-la ao Duque de Lancaster. Sheila não conseguia acreditar que seu novo animal de estimação pudesse lidar com todo um grupo de poderosos magos. Tentando acalmá-la um pouco, Ácias disse que agora estavam completamente seguros e poderiam continuar. Resolveram o problema tão rapidamente que parecia que a equipe de Sheila tinha os magos mais poderosos. E ainda assim, empurrando Ácias para longe, ela decidiu ir para a academia. Não queria se esconder de seu pai para sempre. A intenção inicial de Sheila era encontrar seu animal de estimação, que desapareceu de vista imediatamente após o ataque. Com esse comportamento, ela lembrava alguém do passado, e o espírito começou a observá-la mais de perto. Após dar apenas alguns passos, ela de repente ouviu um som familiar vindo de longe. Em algum lugar nas profundezas da floresta, havia alguém que conseguiu libertá-la rapidamente de seus perseguidores. O Pet disse que foi a Aegis quem fez todo o trabalho principal. Ele não deixou nem mesmo cinzas dos magos ao passar voando. Ele estava contente que seu exército de aves também pudesse ajudar sua mestra um pouco. Olhando ao redor com cuidado, Sheila começou a lembrar gradualmente do lugar onde estavam naquele momento. Aquela floresta parecia muito familiar. Sheila sentiu como se já tivesse estado ali uma vez em sua vida passada. Enquanto isso, o segundo príncipe estava confiante de que haviam feito absolutamente a coisa certa ao escapar da cerimônia. Ele acreditava que, na situação atual, era melhor evitar o contato próximo com a família Lancaster. Antes, o jovem pretendia se casar, mas agora via Sheila como sua escolhida. Apesar do noivado rompido, ele estava convencido de que a garota se acalmaria assim que o visse novamente. Ao se casar com ela, pretendia assumir todo o ducado e a riqueza da família. Era improvável que Sheila concordasse com isso, mas a jovem estava atualmente preocupada com problemas completamente diferentes. Seu novo aliado, que havia entrado em um contrato igualitário, era muito mais forte do que o esperado. Ele apenas fingia ser um espírito comum, embora fosse capaz de derrotar vários magos sozinho. Ao se aproximar um pouco mais, Sheila viu um círculo mágico que não a deixava passar. Essa magia protetora só poderia pertencer aos magos mais poderosos. No entanto, com apenas um toque na maçaneta da porta, ela conseguiu abrir a casa sem dificuldade e garantir a entrada segura. Abrindo a porta e olhando para dentro da casa, sentiu como se tivesse encontrado seu distante passado. Até os móveis que restavam na casa imediatamente a lembraram do lugar onde terminou por acidente. Ao ver uma fotografia de sua mãe, a garota de repente percebeu que havia tropeçado em seu próprio lar. Sua mãe lhe deixara aquela casa esperando que um dia, quando Sheila crescesse, pudesse encontrar abrigo ali de algum perigo. O espírito, olhando para Sheila com surpresa, entendeu que ela havia esquecido até mesmo o rosto da própria mãe. Agora, ao ver a velha fotografia, a garota mergulhou no tempo em que ainda era criança. Ela queria pensar um pouco sobre isso, pois frequentemente lembrava de sua mãe, a quem nunca teve tempo de conhecer. Às vezes, se perguntava por que aquelas pessoas deram a ela a oportunidade de nascer, já que seu pai nunca amou sua filha mais nova. Além disso, era incerto onde a mãe realmente esteve e se sobreviveu após deixar aquela casa. Pode ser que ela tenha se tornado um fardo e seus pais simplesmente não quisessem desperdiçar tempo precioso com ela. Azia dizia que sua mãe cuidava muito bem dela, envolvendo toda a área em uma barreira mágica. Provavelmente, a maga era muito fraca na época. Assim, após alguns anos, o poder das barreiras enfraqueceu drasticamente. Mais de 10 anos se passaram desde então, mas os traços de magia ainda podiam ser sentidos naquele lugar. Ouvindo suas palavras, Sheila percebeu, com um
sorriso, que o espírito tentara confortá-la todo aquele tempo. Ela não pedira por tal cuidado, preferindo resolver todos os problemas por conta própria. Apesar disso, Aquiles continuava por perto, sinceramente preocupado com sua dona. Parecia que ele estava tentando dizer algo, mas algo o impedia. Durante muito tempo, a garota não deu importância a isso. Mas após o que aconteceu, começou a enxergar tudo de forma um pouco diferente. Se Acias tivesse cumprido apenas os termos do contrato, não. Teria tomado seus problemas para si. Decidido a intervir, o corvo aconselhou-o a consolar sua mestra, já que ele era o único homem ali. Em resposta, Acias disse que não sabia como fazer isso, e não sabia que palavras dizer em tais casos. Naquele momento, uma grande ideia surgiu em sua mente sobre como mudar um pouco a atmosfera. Voltando-se para Sheila, ele começou a pronunciar as palavras que os heróis de romances costumamente dizem. Acias comentou que a luz da lua estava especialmente bonita naquele dia, iluminando o lindo rosto de Sheila. Olhando diretamente em seus olhos, decidiu convidá-la para dançar sob a lua, considerando isso incrivelmente romântico. Em vez de responder, a menina tirou os sapatos, para que os saltos altos não a interferissem. Dançando essa dança, sentindo a grama fria em sua pele, Sheila estava pronta para aceitar essa oferta inesperada. Ao olhar para ele, a garota percebeu que seu comportamento estava um pouco diferente a cada dia. Com um sorriso no rosto, ela admitiu que ele era o primeiro homem em sua vida que lhe pedira para dançar. Acias respondeu que tais palavras o honravam. Ele estava feliz por poder se tornar o primeiro nesse sentido. Após essas palavras, suas mãos se entrelaçaram. Os simples aliados começaram a se assemelhar a verdadeiros amantes. Durante a dança, ele a parabenizou pelo evento tão aguardado porque Sheila conseguiria deixar o lugar que odiava. De repente, a garota percebeu que o corpo de Aquiles estava tão frio, como se fosse feito inteiramente de gelo. Logo, ela pretendia se tornar muito mais forte do que era agora, fazendo algo muito importante por ele. Olhando em seus olhos, Sheila prometeu ressuscitar o espírito, dando a ele outra vida. Em resposta, Acias disse que ela não deveria se incomodar e que apenas deveria fazer o que realmente gostava. Talvez qualquer espírito em seu lugar não teria recusado a atenção, mas essa criatura era completamente diferente. Ela sentiu como se uma rajada de vento tivesse atravessado seu coração e, em seguida, penetrado nas profundezas de sua alma. O corvo estava um pouco invejoso daquele casal, sonhando um dia encontrar o verdadeiro amor também. No momento seguinte, ele viu repentinamente uma estrela cadente cruzando o céu sobre suas cabeças. Acias lembrou que era uma estrela de verão, o que significava que o verão havia começado oficialmente. Um segundo atrás, em cada 3 meses, uma estrela pousava, simbolizando a divisão das estações. De repente, ele notou algo incomum que nunca havia acontecido em sua vida passada. Um livro mágico apareceu no ar, embora nenhum deles o tivesse tirado de dentro do artefato. O livro apareceu por conta própria, como se Deus tivesse decidido recompensar a jovem feiticeira com mais um presente. Olhando atentamente para o livro, a garota começou a recordar eventos de seu distante passado. Em uma vida passada, ele estava definitivamente na coleção do Duque de Lancaster, porque Sheila mesma o havia apanhado. Além disso, a primeira página não tinha a inscrição que aparecera apenas agora. Gradualmente, Sheila começou a perceber que sua mãe ainda a observava e se preocupava com ela. Ao mesmo tempo, no Ducado de Lancaster, tudo estava pronto para uma longa busca pela Sheila, fugitiva. Depois de dar as ordens necessárias, o homem tentou entender para onde sua filha mais nova poderia ter escapado. Ele já havia enviado 5 arquemagos para a busca, e eles deveriam fornecer um relatório muito em breve. O Duque se lembrou de que Sheila estava chateada com sua irmã e aconselhou-a a fazer as pazes. Em resposta, a garota declarou que tiraria sua magia, apropriando-se de tudo que sua irmã mais nova tinha de mais querido. O pai a alertou de que Sheila não era tão fácil de lidar agora, pois suas magias estavam no mesmo nível. Decidindo praticar um pouco, a garota se despediu do Duque, desejando-lhe uma boa noite. Com essas palavras, ela deixou a sala, enquanto seu pai ponderava sobre o próximo plano de ação. Depois de fechar a porta atrás de si, Daisy escutou as vozes na sala por um tempo. A criada comentou que o dia teria sido muito melhor se o jovem mestre e a jovem senhora estivessem vivos. Essas palavras feriram profundamente a garota, embora ela entendesse que a criada estava absolutamente certa. Após um curto período, a natureza floresceu com cores vibrantes, como se convidasse os moradores para um passeio. Finalmente, havia chegado a hora em que Sheila poderia ir à academia com a qual sempre sonhou. Como antes, o espírito estava sempre pronto para ajudar. Assim como o pequeno
amigo emplumado. Segurando firmemente o livro mágico, a garota prometeu mentalmente à sua mãe que definitivamente cumpriria seu destino. Ela pretendia descobrir o que o véu do passado realmente escondia e por que sua mãe a deixara sozinha. Uma mãe biológica não poderia simplesmente abandonar sua criança, o que significa que havia muitos mistérios não resolvidos nesse caso. Ela sugeriu começar a jornada sem perder tempo com dúvidas e conversas vazias. Primeiro de tudo, a Cias pediu que ela colocasse o anel que ainda carregava em sua bolsa. A garota perguntou por que ele não voltava ao artefato, e ele respondeu que estava quase sem forças. Ao ouvir essas palavras, Sheila sugeriu que ele voltasse. Desde que ele não precisava desperdiçar energia mágica, era estranho, mas ele realmente não queria voltar para o ringue. Parecia muito mais confortável do lado de fora. Se uma besta mágica fosse encontrada ao longo do caminho, ela poderia engolir Sheila em pouco tempo. Só agora ela percebeu que aquele espírito engraçado havia se tornado seu guarda-costas pessoal. Dentro do ringue, ele podia se recuperar. Quando precisava de ajuda, conseguia sair rapidamente. Aconteceu que o espírito escreveu aquele livro ele mesmo e pediu a Sheila que estudasse cuidadosamente todas as bases da magia. Ao abrir o livro mágico, ela percebeu que muito da teoria da magia ainda era desconhecido para ela. Por exemplo, o tamanho da fonte mágica de cada pessoa é inato, e a concentração de poder mágico é aprimorada em um certo período de amadurecimento do mago. Ter uma classificação alta, mas poder mágico insuficiente, pode levar à derrota para um mago mais fraco. Em seu curso de magia, ela apenas aprendeu que o nível de magia é determinado pela forma de sua fonte. No entanto, agora, após estudar aquelas fórmulas complexas, parecia que algo completamente desconhecido havia sido revelado a ela. Na última vez, Sheila pensou que só precisava absorver o máximo de magia possível para se tornar mais forte. Contudo, aquele aprendizado foi adquirido há muito tempo, quando seu animal de estimação alado ainda não havia saído do ovo. De repente, a garota lembrou-se do momento em que havia elevado sua classificação. Sentiu um toque frio em sua testa, que era macio e pegajoso. Nesse caso, Asius poderia tê-la beijado na testa, embora a garota não conseguisse entender por que ele fez isso. Sheila começou a suspeitar que esse espírito tinha algo mais em mente do que apenas uma simples cooperação contratual. Percebendo que seus pensamentos a levaram a uma direção completamente diferente, tentou empurrá-los para longe. Talvez ele estivesse simplesmente a ajudando a melhorar, e era por isso que a beijou na testa. Todas as outras ideias que continuavam a surgir em sua mente eram apenas invenções estúpidas dela. Meio mês depois, Sheila se encontrou na cidade onde a Academia de Magia estava localizada. Ao caminhar pela praça central, ficou surpresa com o número de pessoas naquela pequena cidade. Antes, ela estava um pouco receosa de que o Duque enviasse observadores após ela, que a parariam na entrada da academia. Ao se virar abruptamente, ouviu uma discussão estranha que havia se desenrolado entre dois alunos da academia. Por algum motivo, o jovem tomou o passe, que por direito pertencia à candidata. Ele estava insatisfeito que uma garota de família pobre estudasse na mesma instituição que ele. Em resposta, Sofia implorou para que o passe fosse devolvido, já que ela havia passado na certificação e o obteve completamente de forma legal. Ao olhar para isso, Sheila entendeu que a infeliz garota tinha todo o direito de estudar na academia. Sem esperar por uma ordem, a Corvo rapidamente alcançou o jovem arrogante, agarrando seu cabelo com o bico. Percebendo que o passe estava em sua mão, o animal facilmente o pegou com o bico, pretendendo entregá-lo à sua dona. O bardo ficou furioso e exigiu a devolução do item roubado, ameaçando chamar os guardas. Alguns segundos depois, o corvo entregou o passe a Sheila, que faria um uso muito melhor dele. Voltando-se para o jovem, ela disse que o passe pertencia a ela, já que agora estava em sua mão. O bardo a advertiu de que ela não conseguiria deixar aquele lugar até devolver o passe. Com um sorriso no rosto, a garota disse que ele estaria em grande apuro se ousasse atacar primeiro. Aquela cidade foi construída para a Academia Imperial, e qualquer conflito adicional chamaria a atenção dos diretores. O jovem discordou, acreditando que ela deveria respeitar um homem de classe superior. No entanto, Sheila acreditava que qualquer um que passasse na avaliação era elegível para a admissão. Essa era uma decisão conjunta entre o diretor e o imperador, com quem era inútil discutir. Após ouvir a estranha conversa, o bardo prometeu se vingar pela humilhação quando a oportunidade surgisse. Ele agiu de forma bastante engraçada, e parecia até mais cômico ao começar a fazer suas ameaças. Agradecendo-a por sua ajuda, Sofia ficou surpresa com a coragem de uma jovem tão frágil. Ela disse que queria estudar juntas. Ela estava pronta para fazer um favor em troca do passe devolvido. No entanto, Sheila sugeriu que comessem com um lanche e depois seguissem para a academia às 2 horas.
Ao entrar no estabelecimento, elas imediatamente pediram uma comida deliciosa. Sofia não acreditava que conseguiria comer tudo aquilo. Claro, a garota lhe disse para não ser tímida, pois estudar na academia exigiria muito esforço. Sheila também tinha muitas joias para brincar. Sofia começou a entender que hoje ela estava realmente com sorte, pois havia conhecido sua futura amiga. Virando-se para Sheila, agradeceu mais uma vez, porque, após o que aconteceu, foi ela quem a convidou para o estabelecimento, com um sorriso no rosto. A garota perguntou a Sofia se ela realmente tinha conseguido passar na certificação da academia. Aconteceu que ela conseguiu se tornar uma maga júnior e recebeu 3 estrelas de nível mágico de uma vez. O incrível é que Sofia tinha apenas 12 anos agora, e no futuro, ela se tornaria uma maga excepcional. Com 12 anos, Daisy era apenas uma maga júnior com 2 estrelas, usando os recursos do pai. Mas essa criança entrou na academia sozinha, tendo tirado a maior pontuação possível no exame de admissão. Anteriormente, apenas nobres eram aceitos na academia, mas nos últimos anos, esse sistema começou a mudar. Nobres que antes entravam sem exames agora eram obrigados a fazê-los, assim como todos os outros. De repente, Sofia decidiu fazer uma pergunta e queria uma resposta verdadeira. Ela não entendia por que Sheila não tinha medo de entrar em uma discussão com aquele jovem nobre. Pensou que qualquer plebeu teria medo de ter problemas com filhos de nobres. Em resposta, a garota disse que só queria fazê-lo sentir medo e ensinar uma lição valiosa. As pessoas intimidam outras apenas para serem temidas, mas nem sempre são uma ameaça. Assim que seu ponto fraco é descoberto, imediatamente se tornam frágeis como um pedaço de gelo fino. Olhando em seus olhos, Sheila a aconselhou a lembrar dessa lição e não ter medo de nada no futuro. Levantando-se de seu assento, Sofia declarou em alto e bom som que Sheila agora era sua nova heroína. Ela sonhava em ser como ela quando crescesse e se tornasse a maga mais poderosa. Após o almoço, a garota se dirigiu ao escritório onde estava a sala de admissões. Ao entrar na academia, ouviu muitas ofertas em troca de uma pequena recompensa. Um jovem ofereceu o passe com um sorriso, pedindo apenas 10 moedas de ouro por ele. Sem ouvir o final de suas palavras, ela virou abruptamente para o outro lado, não querendo perder tempo com bobagens. Explicou que o passe era falso e que o dinheiro gasto não traria nenhum benefício. Notando outro vendedor de passes, Sofia perguntou se ele também era um golpista. Quando olhou com mais atenção, o jovem lhe parecia muito familiar. Aconteceu que André estava naquele lugar, embora desta vez sua irmã mais nova não estivesse por perto. Ele decidiu fotografar o fato de que golpistas estavam atuando perto da academia. Advertiu severamente que, se o rapaz não deixasse aquele lugar, o caso seria encaminhado ao Supremo Tribunal. Percebendo que ele não estava brincando, o vendedor de passes prometeu sair daquele lugar naquele mesmo minuto. De fora, parecia bastante engraçado, pois, recentemente, ele insistira que o passe era genuíno. Percebendo que ele anotara, a garota cumprimentou André com um leve sorriso. Na verdade, ele estava encantado com o encontro, pois desde o início, admirava sua resiliência. Percebendo que ela não se encaixaria bem naquela companhia, Sofia mais uma vez lhe agradeceu por devolver seu passe. Com essas palavras, ela se dirigiu à academia, deixando os 2 jovens sozinhos. Sugerindo um breve passeio, André disse que já sabia sobre a futura faculdade de Sheila. Com um sorriso no rosto, admitiu que considerava Sheila uma verdadeira descoberta para toda a Academia Imperial. Na semana passada, tentou explicar ao príncipe herdeiro que devíamos recrutar novos discípulos. Naquele momento, Léo disse que muito em breve suas fileiras seriam reforçadas com um aluno talentoso. O nome da estudante era Sheila. O jovem ficou surpreso ao perceber que a conhecia há muito tempo. No entanto, Léo advertiu que apenas a alta administração sabia disso e que essa informação não deveria ser espalhada. Ao chegar ao prédio principal, André sugeriu visitar Bowen, que era responsável pelas admissões de alunos. Aconteceu que ele também estava na rua, e o jovem chamou seu nome em alto e bom som. Algumas alunas não estavam satisfeitas com a preferência que André estava dando a uma estudante desconhecida. Enquanto isso, Bowen ficou contente que seu amigo trouxera a própria estudante da qual o príncipe herdeiro havia falado. André pediu para cuidar daquela aluna, lembrando que ela era incrivelmente talentosa. Sorrindo, a garota disse que tinha uma carta de recomendação especial do diretor da academia. No entanto, ele não precisava de tais cartas, pois já havia ouvido falar de suas habilidades excepcionais. Ele ofereceu ajuda para que ela conseguisse se matricular, com a intenção de se tornar seu colega algum dia. De repente, o caminho deles foi bloqueado quando uma das alunas começou a protestar contra a admissão desonesta. Ela acreditava que toda pessoa deveria fazer um exame, mesmo que fosse muito talentosa.
Sarah tinha certeza de que, se não passasse no teste que provasse seu valor, não conseguiria aprender magia. Continuando a se manter firme, a garota começou a duvidar se era realmente o diretor quem escrevera essa recomendação. Alguns alunos concordaram, completamente com ela, pretendendo obter as provas necessárias. Após ouvir toda essa crítica, Sheila disse que também gostaria de prestar o exame de admissão. Ela estava interessada em saber como era realizado e quem fazia parte da comissão de admissões da Academia de Magia. Vendo isso como um verdadeiro desafio, Sarah avisou que ela não deveria esperar nenhuma facilidade durante o exame. Decidindo intervir na disputa, Bowen disse que Sheila não deveria se preocupar, já que o próprio príncipe, herdeiro, a escolhera. Finalmente, Sarah aconselhou que ela fizesse o exame com mais cuidado, para não sair da sala em lágrimas mais tarde. Em resposta, a garota propôs uma aposta. Se ela tinha tanta confiança em suas habilidades, Sarah se dispunha a dar 1.000 moedas de ouro se Sheila conseguisse passar nos exames. Mas, se falhasse, ela teria que se ajoelhar diante dela e pedir desculpas em voz alta por seu comportamento. À primeira vista, as condições da aposta pareciam rigorosas, mas a garota concordou com um sorriso. Bowen ficou satisfeito, pois ao invés do exame usual, tinham uma aposta muito interessante em mãos. E ainda assim, ela não conseguia entender por que a filha ilegítima do Duque de Lancaster estava se comunicando com o príncipe herdeiro. De manhã, soubera por Daisy que essa mestiça não chegara nem ao nível de uma aprendiz. Agora, ela queria ver sua vergonha, pois seu rosto bonito não a salvava de passar no exame. Assim que chegou ao primeiro local do exame, viu um aviso, que descrevia o procedimento para realizá-lo. Cada candidato tinha que escolher seu próprio item mágico a ser usado no teste. A escolha afetaria as notas finais. Então, o instrutor do exame pediu que todos levassem isso a sério. Sheila queria saber se teria que devolver o item escolhido após concluir os exames. A garota respondeu que o item mágico se tornaria propriedade dela se o estudante o utilizasse com sucesso. Por um tempo, Sheila não conseguiu decidir qual dos itens oferecidos valia a pena escolher. Ela não conseguia prever os riscos, pois não sabia que tipo de teste enfrentaria. Em certo momento, o animal de estimação começou a entender que sua mãe escolheria seu item até a manhã do exame. De repente, ela notou um artefato curioso, que parecia bastante interessante. Por fora, parecia que ela segurava uma simples pedra de calçamento em suas mãos. Mas não era o caso. Aquela pedra era muito densa e parecia bastante dura, mas leve para ela. Sua escolha parecia engraçada, pois os alunos sempre escolhiam espadas e outras armas. Eles não tinham a experiência necessária para sugerir a escolha certa, mesmo em tal situação. Sentindo o poder da pedra mágica, Sheila ativou facilmente sua própria magia. Era a primeira vez que Raven via algo assim, já que a garota conseguia mudar a forma daquele objeto em suas mãos. Era tão flexível, como se qualquer arma pudesse ser criada a partir dele. Depois de um tempo, Sheila não se arrependeu nem um pouco de ter prestado atenção na pedra. No segundo local de exame, havia muitas portas ao redor. Todos os estudantes escolheram a sua própria porta. Eles tiveram que fazer isso aleatoriamente, porque ninguém sabia o que estava escondido atrás de cada uma. Os candidatos foram convidados a escolher um dos 6 testes, e cada teste era completamente diferente. Alguns dos desafios eram uma ameaça à vida. Embora a garota não tivesse intenção de recuar, os estudantes assustados com o teste podiam retornar pelo mesmo caminho. Alguns deles estavam realmente preocupados. Virando-se, ela viu 2 jovens, um dos quais estava persuadindo o amigo a continuar no exame. Sheila planejou passar pela porta à sua direita. As portas tinham símbolos diferentes, e as primeiras 5 representavam as designações de armas mágicas. Tendo escolhido o teste mais difícil, a garota se dirigiu confiante em direção à porta mais distante. Os outros estudantes a advertiram em voz alta que ela estava cometendo um erro terrível. Havia, de fato, uma aura sombria atrás daquela porta, e ninguém, exceto Sheila, se atreveu a entrar. Nos últimos 5 anos, apenas Daisy havia passado por esse teste, mas ela não ia desistir diante da irmã. Até mesmo o animal de estimação, que estava quieto em seu ombro, implorava com lágrimas nos olhos para que ela voltasse. E ainda assim, tendo adentrado o desconhecido, a garota decidiu seguir seu plano. Ela queria ser a primeira candidata em vários anos a enfrentar a tarefa desafiadora. A garota era, de fato, muito corajosa, embora quase nenhum dos professores a conhecesse antes. Após olhar rapidamente para seu perfil, o mestre não conseguiu lembrar seu rosto entre as crianças de origem nobre. Enquanto isso, o teste principal estava apenas começando, e o corvo lamentava estar naquela sala. A garota se encontrava em uma estranha bolha, como se fosse uma barreira de energia. O ancião advertiu que apenas uma pessoa poderia fazer o exame, e que a entrada para os forasteiros estava proibida. Percebendo que iria se separar de seu dono, o animal de estimação começou a implorar para ficar lá. Na
Na verdade, Sheila não precisava da ajuda de mais ninguém, embora a energia na sala fosse bastante forte. Uma vez dentro, ela compreendeu por que nenhum dos candidatos se atreveu a entrar naquela sala. Ao mesmo tempo, o espírito estava registrando em detalhes tudo o que acontecia ali, mas no momento seguinte, ele percebeu que a conexão com a garota havia sido completamente perdida. Sentindo a energia do lado de fora, e ele decidiu que estava lidando com a barreira de energia mais complexa. A camada da barreira era tão imensa que, mesmo em sua vida passada, ele não teria conseguido superá-la. Nenhum feitiço funcionou, não importava o quanto ele tentasse quebrar a barreira. Asius percebeu que a garota havia entrado na sala que era protegida pela barreira da alma. Essa fronteira isolava a alma humana de todos os contatos externos, e o mundo exterior era completamente inacessível. Observando de perto o que estava acontecendo, o ancião viu como ela afundou nas profundezas de sua consciência. O teste das ilusões tinha a finalidade de revelar os medos mais profundos, que são os principais inimigos. Se ela não conseguisse superar seus medos, seu animal de estimação poderia ficar sozinho para sempre. A visão de um verdadeiro horror poderia deixar a garota cega, mas Sheila estava determinada a passar no teste. Conforme ela caminhava lentamente pela sala, sua alma foi gradualmente obscurecida pela raiva e pelo ódio. Junto com esses sentimentos, um medo profundo, que havia sido enterrado por muitos anos, nasceu em sua alma. Era como se o medo estivesse em guerra com a raiva, e Sheila tentava não perder o controle. Lágrimas pareciam fluir de seus olhos sozinhas, porque todos os sentimentos humanos mais fortes despertaram em sua alma. Neste momento, ela sentiu um toque suave, sem entender quem era. Aconteceu que a sala criou uma visão na qual a irmã prometia estar sempre por perto. Sheila sabia que Daisy nunca foi gentil o suficiente para ajudar sua irmã mais nova. Após cravar a adaga em seu peito, queria seguir em frente mais rápido, preservando o restante de suas energias. A criatura com o rosto de sua irmã desmoronou, deixando apenas manchas de sangue. Enquanto isso, a garota continuou a andar para frente, como se não percebesse a nova criatura acima de sua cabeça. Daisy apareceu em uma forma completamente diferente, exigindo que toda a magia fosse entregue a ela. Em resposta, a garota fez o mesmo, golpeando a segunda ilusão com toda a sua força. Com uma adaga mágica em sua vida passada, ela jamais teria feito isso. Mas agora, estava pronta para qualquer coisa. Sheila sabia que essa era a única maneira de encontrar paz em seu coração para sempre. No entanto, mesmo isso não era suficiente. Ela queria incinerar todo aquele lugar com o fogo do inferno. Sheila não conseguia entender quem realmente era naquele momento, e qual de seus eus era o verdadeiro. No mundo exterior, ela estava simplesmente deitada com os olhos fechados, e não estava envolta em chamas de fogo algum. O ancião percebia que naquele instante, a aluna estava completamente imersa em sua própria consciência. Ela não entendia a diferença entre ilusão e realidade, continuando a permanecer no mundo de seus medos. De repente, uma voz familiar ecoou dentro dela, quando Azeus perguntou se poderia conversar com ela. Com a ajuda do artefato, ele conseguiu dizer apenas algumas palavras, mas foram suficientes. Gradualmente, a garota começou a voltar a si, emergindo das profundezas de sua própria consciência. Ela lembrou de todos os eventos que ocorreram antes do exame começar. Ao entrar naquela sala e olhar para o anel, Sheila percebeu que a voz vinha de dentro do objeto, que continha outro ser. Se Asias não tivesse conseguido fazer isso, ela ainda estaria considerando tudo o que acontecia como realidade. Naquele momento, Sheila sentiu um cheiro estranho se espalhando por todo o lugar. Aproximando o anel de seus lábios, ela perguntou por que havia um cheiro tão forte de sangue ali. Foi só agora que ela finalmente percebeu que, onde quer que olhasse, havia corpos mortos. Observando os mortos de perto, Sheila começou a reconhecer os rostos dessas pessoas que, por alguma razão, estavam mortas. Parecia que, há apenas alguns momentos atrás, ela os tinha visto vivos e saudáveis. Mas tudo naquela sala era muito estranho. Ela quase vomitou ao ver o sangue e o cheiro nauseante, que se tornava mais forte a cada segundo. Incapaz de suportar o teste, a garota desabou no chão. Tentando reunir o pouco de força que lhe restava, perguntou onde estava e se realmente estava no mundo das ilusões humanas. Em resposta, Asias disse que ela estava presa dentro de uma poderosa barreira e que ele não conseguia contatar sua alma. Agora que Sheila finalmente havia voltado a si, eles poderiam conversar um pouco e tirá-la da sala. O espírito a alertou de que, se não conseguisse sair daquele lugar, acabaria morrendo ou enlouquecendo. A garota claramente não queria esse destino para si e estava pronta para seguir tudo que Asias dissesse. Olhando para cima, viu acima de sua cabeça o local de onde a passagem para o outro lado do espaço era
era visível. Aparentemente, era a saída da barreira que precisava ser quebrada para abrir caminho. O espírito advertiu que havia pouco tempo e que era necessário rompê-la o mais rápido possível. Somente assim ela poderia sobreviver no mundo de suas próprias ilusões, sem permitir que a sala a dominasse. Felizmente, a própria arma, criada de uma pedra rara, era adequada para essa ocasião. Arremessando a adaga em direção à barreira, a garota viu uma luz brilhante entrar na sala como um fluxo ofuscante. Sheila finalmente percebeu o que deveria ter feito desde o início para evitar que as ilusões nublassem sua mente. Era a luz que era a fonte de força capaz de superar a mais poderosa barreira de escuridão. Após algum tempo juntos, o espírito aconselhou-a a lembrar daquele dia para sempre. Agora, em suas mãos, havia um poder muito maior do que antes. Ao deixar a sala, a magia de Sheila aumentou 10 vezes. Isso só se tornou possível após ter passado pelo teste. Essa era a beleza da magia da luz, pois qualquer ação influenciava seu desenvolvimento. Depois de ouvir Asius, ela disse que isso era o principal motivo para ter valido a pena renascer uma segunda vez. A garota nunca tinha visto um nascer do sol tão lindo e criaturas tão belas ao seu redor. Liberando as borboletas do sol, Azeus sugeriu que assistissem ao nascer do sol todos os dias seguintes. Ele falou sobre isso de forma um pouco estranha, e Sheila começou a entender o que essa antiga divindade estava sentindo. Embora ele fosse apenas um fantasma, sua presença havia mudado a vida dela para melhor. Além disso, ela ganhou um novo animal de estimação, que a confundiu com sua verdadeira mãe. Ela se sentia mais aquecida agora do que nunca, mas esse calor vinha de algum lugar profundo dentro de sua alma. Sheila realmente nunca tinha visto um nascer do sol tão bonito e desejou que ele pudesse durar para sempre. Enquanto isso, os professores continuavam a observar o exame de uma sala especial. Eles não podiam acreditar em seus olhos, pois a radiância que emanava da candidata era incrivelmente pura. Agora, cada um deles queria conquistar essa talentosa aluna e esperava que ela escolhesse sua faculdade. Antes do exame, o examinador disse que, após a prova, ela deveria decidir sobre sua escolha de faculdade. Era um pouco estranho que não houvesse outros alunos perambulando pelos corredores, como se ela fosse a única que conseguisse passar no teste. Para isso, a garota se dirigiu àquela sala, atrás das portas das quais os mentores da academia já a aguardavam. Ela estava muito assustada ao perceber que eles a esperavam há bastante tempo e queriam lhe oferecer algo interessante. Cada um dos professores insistiu que Sheila deveria escolher a sua faculdade de magia específica. O mestre defendeu a faculdade de espírito, garantindo-a que, em breve, aquele lugar se tornaria sua segunda casa. Naturalmente, o segundo professor sugeriu que ela estudasse na faculdade de adivinhação, pois via nela uma talentosa clarividente. Interrompendo o jovem, o mestre lembrou-a que ele garantiria sua promoção ao nível de uma grande maga. Por ela, ele poderia fazer uma exceção, permitindo que Sheila lesse escritos mágicos antigos. Agradecendo a todos pela gentileza, a garota respondeu que queria escolher a faculdade de criação. Essa resposta surpreendeu os mentores, uma vez que nenhum deles era professor dessa faculdade. Eles não conseguiam entender por que a garota escolheria a faculdade de criação, dentre tantas opções. O mestre decidiu lembrá-la de que essa faculdade não estava ativa há muito tempo, mas ela manteve sua opinião. Percebendo que toda a persuasão era inútil, o homem decidiu não insistir e dar a ela liberdade de escolha. Carter ofereceu sua ajuda, dizendo que estava pronto para levar pessoalmente a garota à faculdade de criação. No caminho para o escritório, elogiou novamente suas habilidades, pois Sheila havia passado pela sala mais difícil. Ele era o decano do departamento de cura e não lecionava no departamento de criação. Em resposta, a garota perguntou onde deveria procurar o professor de seu curso para saber sobre as futuras aulas. Com um sorriso no rosto, o jovem respondeu que o decano da faculdade de criação havia deixado este mundo há 2 anos. Essa resposta foi bastante inesperada, pois Sheila queria estudar lá. No entanto, o mais surpreendente foi que naquele momento, seu lugar estava ocupado pelo príncipe herdeiro. Pouco depois, eles chegaram ao local, e Carter apontou para onde ela aprenderia magia. Se mudasse de ideia, Sheila poderia sempre transferir-se para seu departamento, e Carter prometeu esperar um pouco. O fato de que o dormitório era muito antigo não incomodou a garota, pois o principal era que Léo não conseguia consertar o item mágico, confiando essa tarefa a ela. Notando seu retorno, o príncipe herdeiro pediu que ela não se preocupasse com nada. Primeiro de tudo, ele queria parabenizá-la por ter entrado na academia, presenteando-a com um pequeno presente. Sheila exigiu saber por que ele se tornara mentor na faculdade de criação, onde havia apenas 3 alunos. Do lado de fora da porta, os jovens
Entenderam que uma verdadeira briga começaria na sala naquele momento. Ava tinha certeza de que a garota se negaria a estudar ali, ao saber que seu mentor seria o príncipe herdeiro. Enquanto isso, Léo pediu para ela experimentar a toga e olhar para um item muito interessante, o broche da Faculdade de Criação, que distingue os alunos desse curso de todos os outros alunos da Academia de Magia. Ao fixar o broche, ele disse que a decoração lhe caía muito bem e que Sheila não fizera essa escolha em vão. Em resposta, ela admitiu que ainda não havia tomado sua decisão e poderia mudá-la a qualquer momento. Essas palavras deixaram o príncipe bastante nervoso, pois ele já estava fazendo planos em larga escala. Ele anunciou de repente que o decano da faculdade não havia morrido, como outros estavam dizendo, mas simplesmente desapareceu. De repente, haviam várias pistas e o príncipe estava determinado a descobrir o que realmente acontecera com aquele homem. Ele sabia que estava relacionado a um item mágico que Sheila havia consertado uma vez. O jovem explicou que o diretor lhe falara sobre uma certa cliente que queria isolar aquele objeto do mundo. Ela era a criadora mais pura de todos os que existiam no continente. Portanto, tinha uma missão importante pela frente. Sheila deveria estudar na Faculdade de Criação para que o assunto permanecesse sob seu completo controle. Se a garota desaparecesse subitamente, depois do decano, o príncipe herdeiro seria o primeiro a saber. Após ouvir Léo, ela respondeu que o entendia completamente, mas que ele poderia morrer durante a investigação. Em sua vida passada, o príncipe herdeiro fora queimado vivo, e não parecia que isso fora um acidente. O jovem afirmou que não tinha medo da morte, e que definitivamente precisava descobrir a razão do desaparecimento. Era uma estranha coincidência que alguém quisesse o príncipe herdeiro morto, enquanto Daisy queria usurpar seu poder. Ela também pretendia fazer parecer que Léo morrera em um incêndio provocado por Sheila. Segundo seu plano, a garota deveria ser condenada à morte e queimada na fogueira após o príncipe herdeiro. Mas agora, tudo não era tão simples, já que a garota não poderia se tornar tão facilmente o alvo daquela dama arrogante. Virando-se para Léo, ela disse que havia alguma verdade em suas suposições e que valia a pena investigar mais de perto. Pelo menos seria muito mais seguro para ambos se Sheila ficasse ali. Nesse momento, a atmosfera na sala mudou dramaticamente, e Eva percebeu que nem tudo era tão ruim assim. A faculdade de criação era menos equipada que as outras, e não poderia tratar mal os alunos. André disse que estava pronto para lhe dar o melhor quarto do dormitório, após organizar as coisas de Léo. Raven também queria ouvir a conversa, mas naquele instante, as vozes do lado de fora da porta caíram em silêncio. Enquanto isso, os rumores começaram a se espalhar por toda parte de que uma aluna conseguira passar pela sala mais difícil. Sarah percebeu que estavam falando especificamente de Sheila, que era considerada uma mera metida. Virando-se, ela notou Daisy, que estava com sua amiga Amy. Daisy levantou-se do assento e caminhou em direção a ela. Percebendo que Sheila vencera a pequena aposta, pensou que compreendia algo, mas não queria levar Sheila muito a sério. Refletindo sobre isso, Daisy pretendia mostrar à sua irmãzinha como o mundo real realmente era. Voltando-se para o chefe de turma, a garota perguntou o que ele realmente tentava alcançar ao aceitar essa aluna. Bowen respondeu com um sorriso que ele só fez isso para ajudar Sheila a quitar sua dívida. O jovem se recordou de que antes do exame, duas garotas fizeram uma aposta interessante e ele foi testemunha. Ele sugeriu que saíssem para o campo e resolvessem completamente o resultado dessa disputa. Percebendo que não havia outra saída, Daisy simplesmente pediu que devolvessem o dinheiro prometido após perder a aposta. A faculdade do espírito da palavra deve ser honesta e justa, o que significa que a aposta deve ocorrer de acordo com todas as regras. Ao dar o dinheiro ao jovem, Sarah pediu que ele entregasse pessoalmente aquela bruxa meramente. Eles ainda não sabiam que Sheila havia passado pelo exame mais difícil e que 4 decanos estavam lutando por ela. Anteriormente, pensavam que Sheila só sabia seduzir os pretendentes dos outros e que essa era a única forma de chegar ao topo. Ouvindo mais insultos direcionados a ela, Agnes declarou em alta voz que isso não era verdade. Todos os candidatos sabiam que ela havia passado por um exame bastante difícil e que merecia aquele lugar. A garota explicou que os decanos não teriam demorado tanto para convidar Sheila para seu local se ela fosse uma simples meramente. Somente agora, Sarah percebeu que, na verdade, ela conseguira sair da sala ilusória na cerimônia de passagem à maioridade. Sheila também exibira algumas habilidades muito interessantes que surpreenderam a todos. No entanto, ela lembrou que, da última vez, Léo quase morrera na sala ilusória. Embora fosse muito forte,